Capítulo 811, Asas da Borboleta, 2. Uma das bestas da névoa se transformou em um pássaro com 5 garras enquanto corria em direção a um membro do clã imortal escolhido. Isso puxou o membro do clã para o ar e soltou um grito que penetrou no corpo daquele clã. O corpo daquele membro do clã explodiu em uma névoa de sangue que foi absorvida pela besta da névoa. Mesmo até o momento da morte, aquele membro do clã não resistiu em tudo. Havia um traço de luta em seus olhos, mas era muito fraco. Do outro lado, as outras bestas da névoa se aproximaram dos membros do clã imortal escolhido e os engoliram por um. A área foi imediatamente cercada pelo cheiro de sangue. Junto com essa aura, havia uma profunda sensação de tristeza e desamparo. Cada membro do clã que morreu não resistiu. A tristeza em seus olhos era extremamente forte. No momento de suas mortes, eles ganharam a iluminação em seus corações. Talvez esta seja a missão do meu clã. Tashan se ajoelhou no chão com os joelhos quebrados. Ele se esforçou para erguer a cabeça e olhou para as mortes dos membros de seu clã. Um som como o rugido de uma besta saiu de sua garganta. As veias de seu rosto estavam inchando, enquanto ele tentava resistir à impressão de escravo que se tornou um instinto para seu clã. Enquanto o homem de manto azul observava friamente tudo isso, sua expressão estava calma. O corpo do ancestral do Chosen imortal clã estremeceu. Houve uma rajada de vento quando o jovem atrás dele foi lançado ao ar por uma fera da névoa e foi devorado. O velho subconscientemente ergueu a cabeça quando uma gota de sangue quente caiu em seu rosto e escorregou por sua bochecha. Os olhos do velho revelaram uma forte sensação de indignação. Ele murmurou: "Por quê? Por quê?" Nesse exato momento, uma fera da névoa se aproximou e arrastou o velho para o ar. Uma força veio da parte mais profunda de seu coração e encheu seu corpo. Os olhos do velho estavam cheios de tristeza quando ele olhou para o homem de manto azul e gritou: "Por quê?" Quando o velho gritou, os membros do clã que ainda não haviam sido mortos lutaram para erguer a cabeça. Seus olhares seguiram o do velho e pousaram no homem de manto azul. Esses olhares estavam cheios de tristeza e raiva sem fim. Sua missão é alimentar as bestas da névoa, e não há razão. Não vou deixar todos vocês morrerem, porque preciso que vocês reproduzam as gerações futuras. A voz do homem de manto azul estava extremamente calma. Nesse exato momento, uma das bestas da névoa se afastou. Seu alvo eram as crianças escondidas dentro dos prédios. O homem de manto azul franziu a testa ligeiramente, mas não os impediu. O velho deu um sorriso miserável quando a fera da névoa se precipitou sobre ele, e ele estava prestes a desmaiar. Nesse exato momento, Wang Lin soltou um suspiro e apontou para o vazio. A fera da névoa que estava prestes a devorar o velho desabou de repente. O velho olhou para a fera da névoa que se aproximava dos prédios. Ele podia até ouvir as crianças gritando em pânico. Eles estavam chamando por seu amor feito. Os membros do clã Chosen imortal lutaram para se levantar. Roars que eram como rosnados saíram de suas bocas como loucos. Embora os joelhos de Tashan estivessem quebrados, seus olhos estavam vermelhos enquanto ele lutava para se levantar. Mesmo que seus ossos se quebrassem novamente, ele ainda precisava se levantar. Celestial. Celestial. O que você acha que meu clã é? Meu clã guardou a misteriosa fornalha Yin por incontáveis anos, mas o que nós ganhamos foram essas bestas da névoa e as incontáveis mortes de membros do meu clã. Agora eu finalmente sei que essas bestas de névoa eram o que meu clã estava protegendo. Tem missão chapéu meu clã era tornar-se alimento para estes animais de nevoeiro. Já que é esse o caso, vou resistir. Mesmo se meu corpo se despedaçar, não vou desistir. O rugido de Tashan finalmente atravessou sua garganta e saiu. Não só ele, todos os membros do clã Chosen imortal soltaram rugidos. As plantas entre suas sobrancelhas brilharam intensamente enquanto eles lutavam para se levantar. A expressão do homem de manto azul ainda era fria quando ele disse com uma pitada de desprezo: "Naquela época, seu clã se perdeu e se tornou escravo. Esta é a sua vida. Você não pode mudar isso." Enquanto falava, ele ergueu a mão direita e pressionou, causando uma série de explosões. Sangue jorrou do corpo dos membros do clã imortal escolhido e eles foram impedidos de se levantar. Apenas Tashan atacou com um rugido. No momento em que ele atacou, explosões vieram de dentro de seu corpo enquanto seus ossos estavam se quebrando, mas ele ainda atacou. Os olhos do homem de túnica azul brilharam e ele apontou com o dedo. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Ele originalmente não queria se intrometer.
A origem deste homem de manto azul era muito misteriosa, e ele era na verdade um celestial. No entanto, quando ele soltou um suspiro, ele abriu a boca e o fragmento voou para fora. No momento em que apareceu, ele voou entre Tashan e o Demon de manto azul. Telha azul vestida de olhos do homem se iluminou e seu olhar ficou frio. Sua mão direita formou um selo e uma runa cheia de energia espiritual celestial disparada em direção ao Anglin. Achei que você não fosse agir. O homem de meia idade se inclinou para frente enquanto corria atrás da pista e corria na direção de Anglin. A mão direita de Anglin apontou para o fragmento, fazendo girar e se chocar contra o homem de manto azul. Ao mesmo tempo, Anglin chegou ao lado de Tashan. Sua mão esquerda tocou Tashan e enviou alguma energia de origem para o corpo de Tashan. O corpo de Tashan foi imediatamente jogado na direção da fera da névoa que estava atacando os prédios. Depois de fazer isso, Anglin se virou e seus 2 dedos formaram uma espada e imediatamente cortaram. A runa recebida imediatamente entrou em colapso e se transformou em ondas que rapidamente se dissiparam. Nesse momento, o fragmento pousou e os olhos do homem de manto azul ficaram frios. Sua mão formou um selo e a energia espiritual celestial dentro de seu corpo surgiu, então uma lança apareceu em sua mão. Esta lança era completamente branca e emitia uma rica energia espiritual celestial. Ele soltou uma risada enquanto acertava a lança no fragmento que se aproximava. Houve um grande estrondo e o homem de manto azul foi jogado para trás. Seus olhos ficaram sérios. No entanto, o fragmento também foi empurrado para trás várias dezenas de metros. Quando o homem de meia-idade recuou, ele gritou: escravos humildes, ataquem comigo. Quando sua voz entrou nos ouvidos dos membros do clã Chosen Imortal, a ordem se tornou seu instinto e eles não puderam resistir. Seus olhos estavam cheios de tristeza e luta, mas seus corpos correram em direção ao Anglin. Os olhos de Anglin brilharam e ele recuou. A borboleta formada pelo Godlain Chariot ainda estava seguindo o Anglin. Agora que o Anglin estava recuando, ele seguiu o Anglin como uma sombra. O Anglin teve uma ideia. Ele não tinha certeza sobre o poder do terceiro Godlain Chariot. Seus olhos brilharam quando sua mão direita formou um selo e pressionou contra o corpo da borboleta. A intenção de matar apareceu nos olhos de Anglin e ele apontou para o homem de manto azul. A borboleta não se moveu e suas asas tremularam suavemente, mas desta vez foram um pouco mais rápidas. Pó de 5 cores caiu de suas asas e lentamente preencheu a área. O homem de manto azul imediatamente parou e seus olhos estavam cheios de cautela. Ele havia notado a borboleta há muito tempo, e foi a borboleta que lhe deu uma sensação de pavor. Caso contrário, ele já teria atacado em vez de esperar até agora. Os membros do clã imortal escolhido voaram para o alto sem seu controle e voaram em direção ao Anglin. A luta em seus olhos ficou ainda mais forte, mas eles não conseguiram resistir ao poder da marca do escravo. Os olhos de Anglin brilharam intensamente enquanto ele olhava para a borboleta. Ele queria saber exatamente o que poder este terceiro Godlain Chariot tinha. A borboleta deixou o lado de Anglin e voou para frente. Suas asas pararam repentinamente por um momento, mas então bateram suavemente de novo. Esta aba não causou perturbação, mas o rosto do homem vigilante de manto azul à distância de repente ficou pálido. Não havia vento ao redor dele, mas seu cabelo voou para trás como se houvesse uma brisa suave. Um estrondo veio de seu corpo, fazendo com que ele pulasse para trás e tossisse com a boca cheia de sangue. A névoa de sangue condensou-se em uma borboleta e, no momento em que apareceu, bateu as asas. Outro estrondo veio do peito do homem de manto azul e sangue jorrou. O sangue se transformou em outra borboleta e bateu suas asas. Enquanto a batida ecoava, o homem de manto azul era constantemente jogado para trás. Cada vez que isso acontecia, uma grande quantidade de sangue espirrava e se transformava em uma borboleta. Cada bater das asas da borboleta lhe causou danos inimagináveis. Seus olhos estavam cheios de terror e havia até mesmo um traço de medo neles. Ele não conseguiu resistir. Era como se tudo dentro de seu corpo não pertencesse a ele e estivesse selado por um poder misterioso. A borboleta reapareceu mais uma vez e o homem de manto azul foi jogado para trás mais uma vez. Isso continuou até que ele estivesse a mais de 10.000 pés de distância. O medo em seus olhos havia atingido o limite. Enquanto ele lutava, o homem de manto azul sibilou: trovão. Exploda. Um som estrondoso veio de seu corpo e sua mão direita caiu, liberando uma força destrutiva. Aproveitando essa explosão,
Ele foi capaz de restaurar temporariamente o controle de seu corpo, mas seu rosto estava completamente pálido. Ele estava assustado, e esse medo quase ocupou todo o seu corpo. Que feitiço é esse? Que tipo de tesouro é esse? Ele nunca tinha visto um tesouro tão estranho em sua vida. Apenas um bater das asas da borboleta e quase o fez desmaiar. Nesse momento, ele avançou em direção ao altar para escapar. Os olhos de Wang Lin se estreitaram e ele respirou fundo. Ele tinha uma conexão misteriosa com a carruagem de guerra exterminadora de Deus, e ele tinha a sensação de que esta carruagem ainda não havia usado seu ataque mais poderoso. Nesse exato momento, a borboleta de 5 cores ao lado de Wang Lin balançou suavemente a asa esquerda. O homem de meia-idade que estava escapando rapidamente acabava de entrar pela porta do altar. Nesse momento, seu corpo estremeceu e seus olhos se encheram de descrença. Seu corpo começou a se dissipar a partir de seus pés e, em apenas um momento, todo o seu corpo havia desaparecido. O homem de manto azul morreu. Em algum lugar da besta, Nether, havia um vazio negro sem fim, e uma pessoa estava sentada no vazio negro e emitindo uma névoa negra. O que era estranho era que havia energia espiritual celestial dentro daquela névoa negra. Nesse momento, ele abriu repentinamente os olhos e olhou para frente. Seus olhos estavam cheios de choque. Ser capaz de destruir meu avatar tão facilmente. Que tipo de tesouro é esse? copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 812. Armadura de couro do Deus Antigo. Capítulo 812. Armadura de couro do Deus Antigo. No momento em que o homem de manto azul morreu, o portão do altar se fechou. Embora a expressão de Wang Lin estivesse calma, seu coração ficou abalado quando olhou para a borboleta de 5 cores batendo asas ao seu lado. Depois de refletir por um momento, Wang Lin ergueu a mão direita para formar um selo e pressionou cuidadosamente na direção da borboleta. As asas da borboleta pararam e depois se transformaram em pontos de luz de 5 cores que se dispersaram lentamente. Depois de um momento, ele voltou para o Godlying Chariot. O coração de Wang Lin relaxou e o suor escorria de sua testa. A sensação de suor frio era muito rara para ele. No entanto, a cena do pico do corpo e da alma de origem de um cultivador corporal Yang completamente colado de apenas uma batida da asa da borboleta o chocou muito. Com este Godlying Chariot e o Eternalfire, eu posso lutar contra os cultivadores do Nirvana Skrier. Os olhos de Wang Lin brilharam intensamente enquanto ele olhava ao redor. Os membros do clã Chosen Imortal voltaram ao normal depois do que o homem de meia-idade morreu. Seus olhos estavam cheios de tristeza e eles ponderaram silenciosamente no chão. À distância, Tashan voltou ferido. Ele estava segurando um grande pote na mão. Ele havia conseguido capturar a fera da névoa que perseguia as crianças. No entanto, ele ficou muito ferido. Então, depois que ele voltou, ele entrou em coma. O tempo passou e 10 dias se passaram. Por esses 10 dias, Wang Lin viveu com o clã imortal escolhido. O ancestral preparou um lugar tranquilo para ele ficar. Durante esses 10 dias, Wang Lin não perdeu tempo. Depois de uma conversa detalhada com o velho, Wang Lin sentiu que seu palpite anterior estava a 80% correto. No entanto, este assunto não era relacionado a ele. O foco de Wang Lin estava em como construir este lugar. Wang Lin já havia estado no fim do céu. Era exatamente como Tashan havia dito, o fim do céu era uma parede de carne sem limites. No entanto, a luz azul penetrou na parede da carne, fazendo com que parecesse o mundo real. Além do céu, Wang Lin vasculhou todo o continente, mas ainda não encontrou uma saída. Neste ponto, Wang Lin estava convencido de que a formação dentro da misteriosa fornalha em um altar era a saída. Ignorando o espírito do misterioso Yin Furnas, havia também aquele homem de manto azul. Tudo isso torna todo este lugar muito estranho. Aquele homem de manto azul alegou que era um celestial e o poder que ele usou era semelhante à energia espiritual celestial, mas também continha a aura de energia de origem. Era muito semelhante ao Senhor Celestial Qin Shui, no Reino Celestial do Trovão. Adicionando a reação dos membros do clã imortal escolhido, é muito provável que o homem de manto azul fosse um verdadeiro celestial. Enquanto Wang Lin pensava, ele saiu de seu quarto e desapareceu. Ele reapareceu em uma planície no lado oriental do continente. Assim que ele apareceu, houve um grito alegre. O bicho mosquito voou no céu e, depois de girar algumas vezes, voou em direção ao Wang Lin. O corpo do sapo trovão, que parecia uma pequena montanha, jazia na grama ao longe.
Ele abriu os olhos para olhar para Wang Lin antes de fechá-los mais uma vez. Não havia nenhuma sombra de Xiu Ligu. Ele já tinha ido a sabe-se lá onde procurar diversão. Quando o mosquito se aproximou, Wang Lin sorriu e deu um tapinha na cabeça do mosquito. O mosquito revelou uma expressão confortável ao voar no ar mais uma vez. Wang Lin deu um passo à frente na grama e, um momento depois, chegou a uma área aberta de cerca de 300 metros de largura. A grama que foi limpa e substituída por ravinas. Essas ravinas se cruzaram e formaram uma imagem complexa, como se fosse uma formação. Wang Lin nem olhou para as ravinas no chão antes de entrar. Ele se sentou no centro da formação. Desde que Wang Lin soltou o sapo trovão e o bicho mosquito, ele não os havia levado de volta e os deixado se moverem livremente. Quanto a Xiu Ligu, Wang Lin era preguiçoso demais para se importar. Este era um lugar que Wang Lin havia encontrado para cultivar. Depois de remover a grama, ele colocou uma formação de restrição aqui. Com a besta mosquito e o sapo trovão guardando, havia um certo grau de segurança. Enquanto ele estava sentado lá, a mão de Wang Lin formou um selo e pressionou a formação. Houve um flash de luz e então tudo desapareceu e foi substituído por um campo de grama. Não importa o quão longe ou perto você estivesse, você não seria capaz de ver que este lugar era falso. Mesmo se você entrar, tudo parecerá normal. Depois de ativar a formação, seus olhos brilharam. Durante sua viagem ao reino celestial do trovão, ele conseguiu obter muito entre todos os perigos que enfrentou. No entanto, ele não teve tempo de refinar nenhum deles desde que partiu. Originalmente, ele planejava ir para o planeta Qingling depois de deixar o reino celestial do trovão para refinar os tesouros, mas ele não esperava ser enviado para cá. Neste momento, devo refinar os tesouros que obtive no reino celestial do trovão para me fortalecer. Assim, o caminho para sair daqui será mais tranquilo. Enquanto Wang Lin ponderava, ele tocou sua bolsa de contenção e uma armadura de couro apareceu. A pele usada para fazer esta armadura era muito áspera e havia algumas runas nela. Enquanto segurava a armadura de couro, a mão esquerda de Wang Lin a tocou suavemente. Armadura, de couro do Deus Antigo. Wang Lin olhou para ela em silêncio por um momento antes de jogá-la para o alto. Então ele cuspiu um bocado de energia de origem da essência. Uma chama branca apareceu de repente e cercou a armadura. A armadura de couro não mostrou nenhuma mudança dentro da chama. No entanto, Wang Lin não apenas não parou, como cuspiu mais energia da origem da essência. O proprietário anterior era muito provavelmente o mestre Carefrei. Embora ele estivesse morto, seu cultivo era muito forte. Mesmo agora, ainda havia um traço de sentido divino quebrado, mas independente, na armadura. Se outros 10.000 anos tivessem se passado, temo que o sentido divino quebrado na armadura de couro teria despertado por si mesmo. Ele produziria sua própria consciência e se tornaria o novo espírito da antiga armadura de couro do Deus. No cultivo de Wang Lin, ele foi capaz de ver através do cerne de alguns assuntos. Embora nem todos os espíritos do tesouro tenham sido formados assim, foi assim que a maioria foi formada. A energia de origem da essência envolveu a armadura de couro do Deus Antigo e o tempo passou lentamente. Este foi um processo muito lento. Afinal, o proprietário anterior era extremamente poderoso e muito mais forte do que o atual Wang Lin. Embora o sentido divino tenha sido quebrado, não pode ser subestimado. Mais importante ainda, ele evoluiu ao longo dos anos incontáveis e estava começando a se desenvolver em um espírito de tesouro. Embora o espírito do tesouro seja precioso, se não for removido, a antiga armadura de couro do Deus nunca pertencerá a mim e, em vez disso, pertencerá ao espírito do tesouro. Vai acabar como Rain Celestial Swords, cujo verdadeiro mestre é apenas o espírito dentro. Além disso, este é apenas um fragmento do sentido divino de um celestial e está em conflito com os deuses antigos. Embora eles tenham começado a se fundir após incontáveis anos, ainda não é o suficiente. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Então seus olhos brilharam. Ele estava determinado a apagar o espírito do tesouro que ainda não havia ganhado consciência. Vários dias se passaram. Nesse dia, uma névoa azul saiu da antiga armadura de couro do Deus que estava sendo refinada por Wang Lin. A névoa azul se moveu como se estivesse sob extrema dor, mas foi forçada para fora da armadura de couro pela energia de origem da essência de Wang Lin. Havia fios conectando a névoa azul e a armadura do Deus Antigo Liater. Nesse momento, Wang Lin abriu os olhos e eles gelaram. Ele ergueu a mão e cortou impiedosamente.
Heavenly Shops voou. O que foi picado foi a lei. O que foi cortado foram as últimas conexões entre o espírito do tesouro e a armadura de couro do Deus antigo. Os fios se quebraram com um estalo e a névoa azul voou para o céu. Wang Lin sacou a bandeira de 1 bilhão de almas. Tornou-se uma névoa negra e devorou a névoa azul. A armadura de couro do Deus antigo flutuou na frente de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e seu sentido divino se espalhou e entrou na armadura de couro, deixando sua própria marca. Essa marca era muito forte e a armadura de couro imediatamente emitiu uma aura antiga. Essa aura era muito rica e, imediatamente envolveu a área. Um vórtice formou-se imediatamente em torno de Wang Lin. Wang Lin estava no centro do vórtice e não se moveu. No momento em que ele deixou sua marca na armadura de couro, uma aura familiar o rodeou. Essa aura familiar veio da armadura de couro. Era muito familiar e gentil. Como uma criança que vagava por muitos anos e de repente encontrou seus parentes. Essa era a sensação que Wang Lin sentia. Mas também era a mesma que a armadura de couro do Deus antigo. Este foi um sentimento mútuo. A armadura de couro do Deus antigo não precisava ser invocada por Wang Lin. Voou em direção ao Wang Lin e entrou em seu peito. Wang Lin não o rejeitou e teve uma sensação familiar quando a armadura de couro entrou em seu corpo. A armadura de couro do Deus antigo entrou completamente no corpo de Wang Lin. Então a armadura de couro envolveu sua alma original. Os olhos de Wang Lin brilharam intensamente quando ele respirou fundo e apontou entre as sobrancelhas. Houve um flash de luz e sua alma origem voou para fora. A armadura de couro do Deus antigo era quase impossível de ser vista em sua forma de dragão ancestral. Mas Wang Lin podia sentir claramente que a defesa de sua alma original havia alcançado um grau aterrorizante. É uma pena que eu não possa atestar exatamente o quanto ele pode suportar, mas não pode ser fraco. A alma de origem de Wang Lin retornou ao seu corpo. Depois de refinar a armadura de couro, Wang Lin não parou. Ele abriu a boca e cuspiu um raio de luz dourada. A luz brilhou no ar e se transformou em uma fechadura dourada. Esta fechadura era completamente dourada e brilhava intensamente. Wang Lin lembra que ele pegou isso de um dos mensageiros do Templo Celestial do Trovão quando ele avançou na matriz de transferência. A alma de origem do mensageiro ainda estava dentro da bandeira da alma. Certa vez, ele disse que abriria mão de um tesouro precioso em troca de sua vida. Enquanto olhava para a fechadura dourada, o sentido divino de Wang Lin a envolveu. Depois de todo o tempo que gastou refinando, Wang Lin removeu facilmente a marca deixada pelo proprietário anterior. Este cadeado dourado imediatamente ficou escuro ao cair do céu e foi capturado por Wang Lin. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e ele encarou a mecha dourada em sua mão enquanto murmurava: "Este item não é ruim, mas comparado ao Arwiter da UP, ainda está faltando muito." No entanto, um feitiço que pode selar o feitiço de uma pessoa é muito interessante. A energia da origem encheu a mão direita de Wang Lin e ele esmagou impiedosamente a fechadura dourada. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Chapter 813, Celestial Selling Stamp nasce. Capítulo 813, Nasce o Selo Celestial. Quando a fechadura dourada entrou em colapso, a luz dourada imediatamente se dissipou. Os incontáveis fragmentos se espalharam pelo chão e apenas uma gota de líquido dourado permaneceu na mão de Wang Lin. Sob o controle de Wang Lin, a maneira como ele o esmagou foi muito engenhosa. Ele destruiu o tesouro sem danificar o líquido dourado dentro dele. Se o dono anterior tivesse visto isso, ele teria respirado fundo e seu coração doeria. Embora aquele mensageiro não tenha dado muita importância a este tesouro, era algo que ele costumava usar. Se fosse ele não estaria disposto a esmagá-lo. Embora aquele mensageiro soubesse que havia algo dentro daquele tesouro que dava a ele suas habilidades, ele não teve coragem de quebrar o tesouro para obtê-lo. Na verdade, não apenas ele, mas se qualquer cultivador de yin ilusório ou corporal yang visse o que Wang Lin tinha feito, seus corações teriam se despedaçado. Afinal, se eles destruíssem seu tesouro e o que obtivessem fosse inútil ou valesse menos do que o tesouro original, então sua ação seria considerada tola. Se os cultivadores de um primeiro passo vissem Wang Lin, não sentiriam dor de cabeça. Em vez disso, eles sentiriam um choque, uma grande quantidade de choque. É preciso dizer que, se esse tipo de tesouro tivesse aparecido no planeta Suzaku há 800 anos, teria causado uma tempestade. Até Azuki-Z teria participado. Inconscientemente, após 1000 anos de cultivo, Wang Lin alcançou tal estado.
Ele estava disposto a esmagar um tesouro como aquele apenas para ver o feitiço selado dentro dele. Após 1000 anos de cultivo, não apenas seu cultivo cresceu, mas também seus horizontes. Não havia muitos tesouros que pudessem chamar sua atenção. Mesmo que houvesse algum tesouro fraco em sua bolsa, ele só os guardou por causa de um afeto especial ou porque o acompanharam em seus 1000 anos de cultivo. Não importa o quão fraco seja um tesouro, deve ser pelo menos um tesouro celestial para atrair a atenção de um mensageiro do templo celestial do trovão, mas Wang Lin casualmente o esmagou. Mesmo se fosse destruído, seu coração não teria doído por isso. Enquanto olhava para o líquido dourado entre seus dedos, os olhos de Wang Lin brilharam intensamente. Uma fenda de repente se abriu entre suas sobrancelhas e o terceiro olho apareceu. A luz vermelha rapidamente se espalhou e envolveu o líquido dourado. Sob o olhar do terceiro olho, o líquido dourado lentamente se dissipou e começou a retornar à sua fonte, mas sua velocidade não era rápida. Depois de um momento, o terceiro olho de Wang Lin escureceu, mas apenas metade do líquido dourado havia se dissipado. É estranho que isso dure tanto tempo sob o terceiro olho. Os olhos de Wang Lin se iluminaram e a energia original dentro de seu corpo subiu rapidamente para o terceiro olho, independentemente do consumo extenuante. A luz vermelha do terceiro olho se intensificou imediatamente. O líquido dourado começou a se dissipar mais rápido. Um momento depois, devido ao feitiço de Wang Lin, o líquido antigo se dissipou e se transformou em incontáveis fios de ouro. Os fios se cruzaram, formando uma runa dourada muito complexa. Esta runa durou apenas 3 respirações de tempo antes de desmoronar completamente, não deixando nada entre os dedos de Wang Lin. Rune. Wang Lin começou a ponderar enquanto dava um tapa em sua bolsa de contenção e a escova celestial apareceu. Sua mão começou a se mover e ele começou a desenhar. Um momento depois, uma runa apareceu diante de Wang Lin. Esta runa era exatamente igual à runa formada pelos fios dourados. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele olhou para a runa. Não havia aura vindo da runa e não havia nada de especial nisso. Wang Lin franziu a testa ligeiramente, mas então sua expressão mudou quando ele olhou para a runa. Um momento depois, ele fechou os olhos e, de repente, abriu os olhos com uma pitada de choque. Meu sentido divino não consegue detectá-lo. Os olhos de Wang Lin revelaram um olhar decisivo quando ele ergueu a mão esquerda e apontou para a runa. A runa voou no ar sob o controle de Wang Lin e voou em direção ao mosquito circulando no céu. O mosquito estava voando feliz quando todos os seus pelos se arrepiaram e ele estava prestes a se esquivar. No entanto, sob o apaziguador senso divino de Wang Lin, ele hesitou e não se moveu enquanto olhava para a runa que se aproximava rapidamente. A runa brilhou impressa na besta mosquito. Imediatamente se estilhaçou em um líquido dourado e imediatamente cercou a besta do mosquito. O mosquito lutou e só se libertou depois de alguns instantes. Em seguida, ele voou para longe ao olhar para Wang Lin como se tivesse sido injustiçado e soltou um grito. Os olhos de Wang Lin brilharam. Quando ele usou o pincel celestial, ele usou apenas 10% de sua energia de origem, e ainda assim a runa ainda era tão poderosa. Quando ele usa todo o seu poder para criar a runa, seu poder definitivamente aumentará. Wang Lin largou o pincel celestial. Depois de refletir um pouco, ele descobriu a verdade. A verdadeira habilidade do tesouro é esta runa. Quando estava dentro do tesouro, seu poder total não podia ser exibido, mas com o pincel, posso liberar seu verdadeiro poder. Se fosse outra pessoa, a menos que tivesse um feitiço poderoso como o terceiro olho para ver a origem, mesmo que extraísse o líquido dourado, não seria capaz de fazer nada. Foi a primeira vez que obtive algo de um tesouro mágico como este. Já que funciona como um selo, vou chamá-la de runa do selo. Wang Lin ergueu a mão direita para desenhá-lo mais algumas vezes e gravou-o no coração antes de abaixar a mão. Então, de repente, ele teve um pensamento. Já que esta runa do selo foi extraída de um tesouro, então eu também devo ser capaz de colocá-la em um tesouro para aumentar seu poder. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz misteriosa e seu coração parou de bater. A maior parte dos meus tesouros foram obtidos de fontes externas e raramente refino os meus. Wang Lin abriu a boca e cuspiu um grão de areia. O grão, imediatamente se tornou um grande selo de fragmento. Enquanto olhava para o selo do fragmento, a luz misteriosa nos olhos de Wang Lin ficou ainda mais forte. Este era originalmente um fragmento do reino celestial e foi refinado pela retribuição divina.
Não foi danificado quando foi atacado pelo Senhor Celestial Qin Shui, então sua robustez está no auge. Porém, este tesouro não está completo, pois quando ataca, simplesmente usa a energia espiritual celestial que possui para aprisionar alguém. Na verdade, não é muito forte, não pode se comparar à força letal que o Paro Iterdal possui e definitivamente não pode se comparar ao terceiro Godlain Guachariot. Wang Lin pegou o pincel celestial mais uma vez e começou a desenhar. Depois de um momento, uma Seal Rune apareceu. Agora vou fazer um feitiço. Um feitiço de selagem. A mão direita de Wang Lin moveu-se repentinamente e então a runa que apareceu voou para o fragmento e se fundiu a ele. Wang Lin não parou. Ele voou no ar e continuou a desenhar. Um por um, Seal Runes apareceu e pousou no fragmento. Wang Lin foi ficando cada vez mais rápido. Seu corpo deixou imagens residuais enquanto ele circulava o fragmento. No final, ele foi como um raio de trovão criando estrondos que ecoaram pela planície. Conforme Wang Lin se tornou mais proficiente na criação da runa do selo, ela passou de uma runa por golpe para mais de uma dúzia de runas por golpe, e todas pousaram no fragmento. Wang Lin não se sentiu nem um pouco cansado durante esse processo e não fez nenhuma pausa. O fragmento era a única coisa que importava para ele enquanto continuava a desenhar runas do selo que se fundiam com o fragmento. Wang Lin havia colocado uma quantidade desconhecida de runas do selo no fragmento quando ele emitia um brilho dourado pálido. No entanto, Wang Lin não parou. Ele continuou a colocar runas do selo no fragmento, uma por uma. 3 dias depois, Wang Lin pousou no solo e imediatamente começou a cultivar. Seu rosto estava ligeiramente pálido. Durante esses 3 dias, ele usou continuamente a energia de origem. Mesmo com seu cultivo, ele atingiu seu limite. O fragmento de 1000 pés encolheu para cerca de 800 pés. Ainda emitia um brilho dourado claro, mas agora estava um pouco mais escuro. Depois de descansar por várias horas, Wang Lin abriu os olhos. Seu corpo se moveu e ele começou a desenhar mais runas. Com o passar do tempo, Wang Lin descansou 7 vezes. O fragmento de 1000 pés encolheu para 500 pés, 400 pés, 300 pés, até que tinha apenas a 30 metros de largura. A luz dourada que ele emitiu ficou ainda mais escura. A distância era como um sol dourado que emitia um brilho deslumbrante. Quando ele olhou para o tesouro, o cansaço de Wang Lin desapareceu instantaneamente. Ele respirou fundo e seus olhos estavam cheios de entusiasmo. Depois de descansar um pouco, ele voou mais uma vez, e dessa vez refinou por 5 dias. 5 dias depois, Wang Lin pousou no chão. Seu rosto estava completamente pálido e seus passos instáveis. No entanto, a empolgação em seus olhos havia atingido o auge. De hoje em diante, este é um tesouro refinado por mim. Vou chamá-la de selo celestial do selo. A voz de Wang Lin ecoou pelo céu. Diante dele estava um selo de 3 polegadas que emitia uma luz deslumbrante. Se um mortal visse isso, a luz dourada penetraria em seus olhos e destruiria sua mente. Mesmo um cultivador de baixo nível sentiria sua mente tremer e a dor encheria seu corpo como se estivesse sendo esfaqueado por incontáveis espadas. Até mesmo um cultivador com cultivo avançado sentiria como se sua alma original estivesse sendo selada quando a visse. O selo de 3 polegadas brilhou intensamente e encheu a rica energia espiritual celestial. Havia também uma aura de vedação muito poderosa em torno dele. Essa equipe foi criada depois que Wang Lin passou um mês refinando-a. Wang Lin calculou aproximadamente que não havia menos que 600.000 runas do selo nele. Mais de 600.000 Seal runes foram fundidos no fragmento de 1000 pés, e ele condensou em um selo de 3 polegadas. Wang Lin estava muito confiante quanto ao poder deste selo. Quando ele olhou para o selo do selo celestial, seus olhos se iluminaram e sua mão começou a se mover, colocando restrições no selo. A energia espiritual celestial do selo foi gradualmente encoberta e até mesmo a maior parte da aura do selo foi escondida. Um momento depois, seu poder foi completamente escondido. Nasceu o tesouro que chocaria o mundo do cultivo, o selo celestial. Essa aparência se encaixa na imagem ideal de um tesouro que eu tinha no coração. Wang Lin olhou para o selo que não parecia diferente de um tesouro comum e seus olhos brilharam. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 814, Taxan, Guarda Celestial. Capítulo 814, Taxan, Guarda Celestial. Ele abriu a boca e o selo selador celestial voou em sua boca e foi refinado pelo trovão dentro de sua alma de origem.
Depois de muito tempo, este tesouro definitivamente conterá alguns trovões da minha alma de origem. Aí depois de engolir o selo, os olhos de Wang Lin iluminado, em seguida, ele bateu seu saco de detenção e 3 bandeiras roxas voou para fora. As bandeiras roxas se enrolaram umas nas outras e liberaram frases de restrições. Um tempo atrás, um mensageiro do Templo Celestial do Trovão foi selado por Wang Lin junto com essas 3 bandeiras. A mão de Wang Lin formou um selo e, com a ponta do dedo, a restrição nas 3 bandeiras se dissipou. No momento em que desapareceu, a alma de origem selada do mensageiro voou para fora. Seus olhos estavam cheios de terror e ele tentou se teletransportar no momento em que se libertou. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele deu um tapa na sacola de contenção. A bandeira da alma de 1 bilhão de almas voou e se transformou em uma grande nuvem negra que devorou a alma original do mensageiro do Templo Celestial do Trovão. Não me mate, companheiro cultivador. Vou trocar um tesouro valioso pela minha vida, um tesouro valioso. O mensageiro começou a lutar dentro da nuvem negra e implorou por misericórdia. Os olhos de Wang Lin estavam frios quando ele disse lentamente, que tesouro valioso. O mensageiro imediatamente gritou, uma pedra do céu. Eu sei onde o companheiro cultivador pode obter uma pedra do céu. Se você prometer que vai me deixar ir, vou levá-lo, imediatamente até lá. O rosto de Wang Lin não mostrou nenhuma expressão e sua mão direita formou um selo. A nuvem negra devorou imediatamente a alma de origem e a selou dentro da bandeira. Pedra do céu. Wang Lin ponderou um pouco e depois não pensou mais. Então seus olhos pousaram nas 3 bandeiras no ar e estendeu a mão. Quando as bandeiras caíram em suas mãos, ele cuspiu a energia da origem da essência para refiná-las. Depois de limpar o sentido divino deles e imprimir o seu próprio, Wang Lin os guardou e começou a ponderar. Este é um tesouro protetor raro. Depois do tempo que leva para metade de um bastão de incenso queimar, os olhos de Wang Lin brilharam. Ele jogou as 3 bandeiras para o alto e elas começaram a girar rapidamente em torno de seu corpo. Um vórtice roxo se formou e continha um certo grau de proteção. A energia de origem dentro do corpo de Wang Lin surgiu no vórtice roxo e uma mudança drástica ocorreu. O vórtice roxo acelerou várias vezes e mais névoa roxa apareceu. Logo, todo o corpo de Wang Lin estava completamente escondido dentro da névoa roxa. Depois de 3 respirações de tempo, a névoa se dissipou. Wang Lin acenou com a mão direita e as 3 bandeiras foram colocadas de volta em sua bolsa. O poder deste tesouro não é ruim. Wang Lin tocou sua sacola de contenção e 2 talismãs amarelos apareceram em sua mão. Mesmo agora, Wang Lin ainda não conseguia ver através desses 2 talismãs. Depois de examiná-los cuidadosamente, Wang Lin os guardou. Depois de respirar fundo, os olhos de Wang Lin brilharam intensamente. Sua expressão tornou-se séria e ele mostrou seu sentido divino. Depois de determinar que não havia nada de anormal em um raio de 5 quilômetros, ele tocou sua sacola de contenção. Houve um flash de luz dourada, energia espiritual celestial encheu o ar e um pavilhão do tamanho de uma palma apareceu na palma da mão de Wang Lin. Mesmo neste momento, o coração de Wang Lin ainda começou a bater mais rápido havia emoção em seus olhos quando seu olhar pousou no pavilhão. Se me perguntassem qual foi a maior colheita que tive no reino celestial do trovão, seria esta. O pavilhão da coleção. Wang Lin lambeu os lábios. Ele teve medo de tirar isso depois de obtê-lo, porque era simplesmente muito precioso. Quantos feitiços celestiais existem? Os olhos de Wang Lin estavam cheios de entusiasmo, mas foram suprimidos à força por ele um momento depois. Com meu nível de cultivo atual, só posso entrar no 4º andar. Mesmo se eu fosse usar a mulher de branco para entrar no 9º andar, não posso quebrar a restrição interna para obter os feitiços celestiais. Além disso, este objeto é muito precioso e pode ter algumas restrições na quantidade de vezes que posso entrar. Este lugar não é absolutamente seguro, então não posso estudá-lo descuidadamente aqui. Wang Lin suprimiu o desejo em seu coração antes de respirar fundo e colocá-lo em sua bolsa. No entanto, após hesitar por um momento, ele o retirou. Ele usou o selo que aprendeu naquela época para fazer o pavilhão encolher até ficar do tamanho de uma unha. Em seguida, ele tirou uma bolsa sobressalente e colocou o pavilhão dentro. Em seguida, ele abriu a camisa, abriu o peito e colocou a bolsa em seu corpo. A ferida curou rapidamente com sua energia de origem. Assim, ninguém saberá onde fica o pavilhão da coleção. Wang Lin tocou seu peito e revelou um sorriso.
Havia vários sacos de contenção em seu corpo que estavam cheios de jades celestiais. A quantidade de jades celestiais era simplesmente muito grande e todos eles foram obtidos no reino celestial do trovão. Depois de quase 2 meses, Wang Lin organizou sua viagem ao reino celestial do trovão. É hora de partir. Wang Lin se levantou e voou no ar. O bicho mosquito soltou um grito alegre enquanto carregava Wang Lin em direção aos prédios. O sapo trovão no chão revirou os olhos e saltou muito longe com um estrondo. Ele seguiu a fera mosquito no chão. Quando eles se aproximaram da área de estar do clã imortal escolhido, os olhos de Wang Lin se estreitaram. Ele viu todos eles reunidos na grande praça, incluindo a mulher e as crianças. No centro da praça havia uma plataforma de madeira de 30 pés de largura. Havia uma pessoa deitada sobre ela, e era Tashan. A expressão de Tashan era mortalmente cinza e seus olhos estavam turvos, como se ele pudesse morrer a qualquer momento. A aura da morte cercou seu corpo. Era óbvio que ele estava perto do momento de sua morte. Ao ver isso, Wang Lin ponderou em silêncio. 2 meses atrás, Wang Lin já tinha visto que Tashan era como uma lâmpada sem combustível. A marca do escravo dentro de Tashan era muito forte. Estava impresso em sua linhagem e não permitiria que ele resistisse. Pode-se dizer que Tashan foi a primeira pessoa a resistir, mas a consequência foi que todas as tatuagens em seu corpo o atacaram. Era impossível continuar vivendo assim. Ele havia esperado por 2 meses, mas hoje ele havia chegado ao seu fim e não poderia sobreviver mais. Ao lado de Tashan, o ancestral do Chosen Imortal Clã estava cheio de tristeza. 2 torrentes de lágrimas escorreram por sua bochecha. O velho disse baixinho, neto. Fazia muito tempo que ele não chamava Tashan disso. Os arredores estavam completamente silenciosos, mas havia uma poderosa sensação de tristeza que cercava a área. Todas as pessoas olharam silenciosamente para Tashan e revelaram tristeza em seus rostos. Takshan. Takshan. Sussurros gradualmente vieram dos membros do clã imortal escolhido. Esta voz se fundiu e representou a voz de todo o clã escolhido imortal. Takshan. Em seus corações, Tashan era o herói do Chosen Imortal Clã. Quando ninguém podia lutar contra a marca do escravo, apenas Tashan nunca cedeu. Ele mostrou a todos que não era impossível resistir à marca do escravo. Embora o preço de resistir fosse sua vida. A consciência de Tashan estava em transe. Seus olhos escureceram quando ele olhou para o céu. Ele vagamente se sentiu como se tivesse voltado à sua infância enquanto ouvia os membros do clã falarem. Celestiais são os senhores do meu clã. Todos em nosso clã devem se dedicar a servir aos celestiais. Esta é a nossa missão e o nosso orgulho. Nós somos os mensageiros dos celestiais neste mundo. Esta é a nossa glória. Lágrimas escorreram dos olhos de Tashan. Ele odiava que este mundo fosse injusto. Ele odiava todos os celestiais. O corpo de Wang Lin desceu do ar e pousou na borda da praça. Ele silenciosamente ponderou. O velho olhou para Tashan e cerrou os dentes impiedosamente. Ele então se virou de repente. Ele olhou para as pessoas ao redor e disse em voz alta, Takshan está certo. Por gerações nós protegemos este lugar, e o que nós ganhamos foram as bestas da névoa, as bestas da névoa que mataram incontáveis membros do nosso clã. E tudo isso foi causado por seres celestiais. Aos olhos dos celestiais, somos apenas comida para as bestas da névoa. Os arredores estavam completamente sossegados e as pessoas olhavam em silêncio para o velho. Havia uma força fermentando e se acumulando em seus corpos. Tashan uma vez me disse que os seres celestiais não existem mais. O reino celestial há muito entrou em colapso. Tenho escondido esse assunto desde que ele me contou, mas hoje estou contando a todos vocês. Os olhos do velho estavam estranhos, era um olhar que quase enlouqueceu. Depois que ele disse essas palavras, todos os membros do clã ao redor ficaram em alvoroço. Esta notícia os chocou muito e o poder, fermentando em seus corpos, aumentou rapidamente. Benfeitor, estou correto. Os olhos do velho pousaram em Wang Lin, que estava no limite da praça. Nesse momento, todos olhavam para Wang Lin, esperando sua resposta. Desde que Wang Lin matou aquele celestial, 2 meses atrás, o velho começou a chamá-la de benfeitor. Wang Lin ponderou em silêncio. Um momento depois, ele acenou com a cabeça disse, o reino celestial já entrou em colapso e os celestiais não existem mais. Se sobrar algum, eles são extremamente raros. O velho ficou animado e gritou, o reino celestial entrou em colapso e os celestiais ainda tratam meu clã assim.
Por que não deveríamos nos revoltar? Mesmo se morrermos, devemos morrer com dignidade como o Tashan. Sua voz era antiga, mas também continha um poder que impactaria a alma. Ele perfurou os membros do clã e seus olhos revelaram um olhar. Foi um olhar de resistência até o fim. Uma que disse que eles preferiam morrer do que ser escravos por mais tempo e se tornarem comida para as bestas da névoa. Revolte. Um dos membros do clã cerrou o punho e sussurrou. Depois dele, ainda mais vozes puderam ser ouvidas. Revolta. Revolta. Uma voz após a outra. Apareceu até quase formar uma tempestade. Enquanto Wang Lin pensava, ele olhou para Tashan. Depois de muito tempo, ele sussurrou, eu posso fazer isso para que ele não morra. Embora sua voz fosse suave, quando pousou nos ouvidos dos membros do clã Chosen Imortal, especialmente o velho, seus corpos tremeram. Os olhos do velho se encheram de excitação e ele caminhou em direção ao Wang Lin. Ele se ajoelhou a 3 metros diante de Wang Lin. Lágrimas escorreram pelo seu rosto quando ele disse, benfeitor, isso é verdade? Wang Lin ponderou um pouco e disse lentamente, estou 50% confiante. No entanto, se meu feitiço for bem sucedido, embora Tashan não morra, ele se tornará uma marionete sem consciência. Se ele pode recuperar sua consciência vai depender de si mesmo. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 815. Caixão de Cristal. Capítulo 815. Cristal Coffin. Enquanto o velho ponderava em silêncio, Tashan, que estava deitado na plataforma de madeira, disse fracamente, estou disposto. A expressão de Wang Lin era neutra e, com um passo, ele chegou ao lado da plataforma de madeira. Ele olhou para Tashan, cujo corpo havia sido despedaçado e estava à beira da morte. Já não havia tatuagens em seu corpo. Todas as tatuagens entraram em seu corpo e se tornaram as assassinas que estavam causando sua morte. Wang Lin disse calmamente, este feitiço exige que a pessoa que está sendo referenciada tenha um coração firme e esteja totalmente disposta. Não deve haver a menor hesitação, caso contrário, ele definitivamente irá falhar. Tashan revelou um sorriso miserável e disse fracamente, não há necessidade de dizer mais nada. Eu estou disposto. Wang Lin perdeu mais tempo. Ele agarrou Tashan e voou para o vazio. Enquanto ele desaparecia na distância, Wang Lin enviou uma mensagem. Não me perturbe por 3 meses. O velho olhou para onde Wang Lin desapareceu com uma expressão complicada. Por fim, ele cerrou os dentes, voltou-se para todos e disse, em 3 meses, não importa o que aconteça com Tashan, devemos atacar a misteriosa fornalha Yin e deixar este lugar. Wang Lin voltou para onde estava refinando tesouros com Tashan e o colocou no chão. Então ele cuspiu um bocado de energia de origem da essência que envolveu Tashan. Finalmente, ele pegou a bandeira de 1 bilhão de almas e sacudiu algo dela. Este item foi o fantasma celestial Wang Lin obtido no reino celestial do trovão. No momento em que apareceu, ele rugiu e lutou. Wang Lin apontou para ele e o chicote de karma apareceu imediatamente. O chicote atingiu o fantasma celestial várias vezes, fazendo-o soltar gemidos miseráveis. Ao mesmo tempo, os olhos de Wang Lin brilharam e ele pegou outra sacola. Uma grande quantidade de jades celestiais encheu a área. Isso não acabou. Ele ponderou um pouco e tirou mais de 10 crânios. Todos esses crânios tinham runas complexas brilhando neles. Lá estavam os crânios do clã imortal abandonado do planeta Suzaku. Wang Lin olhou para Tashan, que estava sendo refinado por sua energia de origem da essência, e disse calmamente, vou usar os jades celestiais para nutrir seu corpo, o fantasma celestial para ajudá-lo a formar uma alma e os crânios de suas sestores para ajudá-lo a aperfeiçoar suas tatuagens. Tashan, vou te presentear com uma grande fortuna. Se isso ainda não der certo, então é a sua sorte o que estava faltando e não eu não dando tudo de mim. O tempo passou e mais de 2 meses se passaram. Neste dia, a planície de Wang Lin lançou um estrondo alto. Este estrondo foi tão alto que até mesmo os membros do clã imortal escolhido ouviram, e todos eles voaram para fora. A primeira pessoa a reagir foi o velho. O atual ele estava extremamente abatido, como se vários anos tivessem se passado nesses 2 meses. Ele estava parecendo ainda mais velho. A planície em que Wang Lin estava cheia de poeira e um homem de 6 metros de altura caminhava dentro da poeira. Cada passo que ele deu foi como um estrondo, estrondoso que ecoou pelo chão. Este homem corpulento tinha sobrancelhas grossas e todo o seu corpo emitia um brilho dourado. Ele parecia um gigante. Não havia tatuagens em seu corpo,
mas entre as sobrancelhas havia uma tatuagem complexa. Era tão complexo que só de olhar você ficava tonto. A complexidade desta runa excedeu a imaginação. Os olhos do homem corpulento continham inteligência enquanto ele saía da poeira. Wang Lin saiu lentamente de trás do gigante e sua expressão revelou um traço de fadiga. Ele olhou para as costas do homem corpulento à sua frente e seus olhos revelaram uma pitada de arrependimento. Infelizmente, no final, ele só conseguiu atingir o pico do estágio corporal Yang e não conseguiu passar para o estágio Nirvana Skrier. O corpo de Wang Lin se moveu e, quando ele apareceu, estava sobre o ombro do gigante. O gigante caminhou em direção a onde o clã imortal escolhido estava. Eu não esperava que consumir grande quantidade de jades celestiais não ajudasse apenas a recuperar o corpo de Tashan, mas também o faria crescer uma vez. O GUST celestial era especialmente importante. Se não fosse por isso, teria falhado imediatamente na segunda etapa. Wang Lin ficou no ombro do homem corpulento e começou a refletir. Durante cada uma de minhas tentativas bem-sucedidas de criar guardas celestiais, integrei o fantasma celestial. Eu me pergunto se existe uma conexão. Será que incluir o fantasma celestial aumenta a chance de sucesso? Enquanto ele ponderava, o homem corpulento começou a dar passos mais longos. O homem corpulento costumava cruzar centenas de metros em um passo e se mover como uma rajada de vento. Além disso, os crânios dos ancestrais do Forsaken Immortal Clã eram muito misteriosos. Ao refiná-los, eles realmente se fundiram em uma tatuagem. À distância, os membros do clã imortal escolhido voaram e olharam para o homem corpulento. O velho estava normalmente animado quando voou e rapidamente disse, Tashen. A expressão do homem corpulento era fria e ele nem mesmo olhou para o velho. Ele parou sob o comando de Wang Lin e permaneceu imóvel. Wang Lin saltou do homem corpulento e caiu no chão. Benfeitor, Takshan, L. Wang Lin disse calmamente, eu disse antes que não tinha confiança se sua consciência se recuperaria depois de refinar seu corpo. Talvez ele se recupere com o tempo. Ele não mentiu. Ele não havia apagado a consciência de Tashan. Ela estava apenas quebrada e ainda existia dentro do corpo. O velho assustou-se e ia perguntar mais quando Wang Lin o interrompeu. Wang Lin ficou preso aqui por muito tempo. Abre o portão do altar, eu vou embora. O tom de Wang Lin não permitia perguntas. O velho olhou para Tashan antes de desviar o olhar e acenar com a cabeça respeitosamente. Wang Lin deu um passo à frente e avançou em direção à entrada do altar. Ao longo do caminho, ele guardou o sapo trovão e o bicho mosquito. Tashan seguiu atrás de Wang Lin e o velho soltou um suspiro enquanto ele e o resto do Chosen Immortal Clã seguiam. Ao passarem pelos prédios, um grande número de mulheres saiu, e atrás delas estavam crianças. Eles entraram no grupo e se dirigiram ao altar. Logo, Wang Lin apareceu fora do altar. Sem esperar pela ordem de Wang Lin, a mão do velho formou um selo. A planta entre suas sobrancelhas brilhou intensamente, voou e pousou no portão. A porta se levantou lentamente com um estrondo e um momento depois se abriu completamente. No momento em que a porta se abriu, um grito agudo veio de dentro do portão. Essa voz era muito aguda, como espadas afiadas, voando. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele deu um tapa na sacola de contenção e as 3 bandeiras roxas voaram. Eles giraram rapidamente em torno de Wang Lin de um vórtice roxo. O grito agudo foi imediatamente esmagado pelo vórtice roxo. Takshan. Destrui o espírito. Enquanto Wang Lin gritava, o corpo de Tashan brilhava intensamente e ele atravessou o portão. Seu olhar era frio quando ele entrou correndo e deu um soco. Este soco foi várias vezes mais forte do que os que ele deu antes de se tornar um guarda celestial. O soco criou um estrondo sônico que ecoou na passagem. A névoa negra espalhada dentro da passagem recuou rapidamente como se estivesse sendo soprada para longe. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Desta vez, ele estava determinado a partir de qualquer jeito. Ele avançou como um raio e correu para o portão e atravessou a passagem. Todos os membros do clã imortal escolhido entraram e seus olhos estavam cheios de determinação. Um momento depois, Wang Lin chegou ao final da passagem, onde estava a misteriosa fornalha Yin. Ele viu a figura sombria da mulher girando rapidamente em torno de Tashan e gritando sem parar. A expressão de Tashan estava normal. Ele era um guarda celestial, o que significa que sua alma de origem já havia entrado em colapso e se fundido com seu corpo, então o grito não teve efeito sobre ele. Mesmo que o grito pudesse prejudicar o corpo, com quão forte seu corpo era, isso não o afetou. Quanto a Wang Lin,
Ele tinha a armadura de couro do deus antigo protegendo sua alma de origem. Quando aquele grito tocou a armadura de couro, ele imediatamente colidiu. A figura sombria da mulher ao redor de Tashan viu Wang Lin e imediatamente desistiu de Tashan. Foi na direção de Wang Lin com um gemido de tempestade, como se fosse rasgar o coração de Wang Lin. Wang Lin sorriu com desprezo e sua mão formou um selo. As 3 bandeiras ao redor dele voaram rapidamente, formando um vórtice de gás roxo que confrontou a onda sonora que se aproximava. Ao mesmo tempo, Wang Lin recuou e chegou ao lado da misteriosa fornalha em um passo. Taxan também chegou ao lado do forno, pois sua mente estava ligada a Wang Lin. Quando ele chegou, ele ergueu o punho e pousou na misteriosa fornalha Yin. Taxan lançou seu soco mais poderoso desde que se tornou um guarda celestial. Embora ele tenha se tornado um guarda celestial, alguns de seus instintos ainda permaneceram. Nesse momento, os incontáveis anos de ódio que ele tanto sentia pela misteriosa fornalha Yin explodiram em seu punho. A complexa tatuagem entre suas sobrancelhas brilhou como se estivesse viva. Ele voou e atingiu o punho de Taxan. Seu soco também produziu uma flutuação de feitiço. Houve um estrondo muito alto que causou a queda de uma grande quantidade de cascalho. Era como se todo o altar fosse desabar. Houve uma série de sons de estalos e uma grande quantidade de rachaduras apareceu na fornalha misteriosa. As rachaduras pareciam uma teia de aranha. Nesse exato momento, a figura sombria da mulher cercada pelas 3 bandeiras soltou um grito enlouquecido. Ele correu desesperadamente em uma tentativa de parar Taxan. Depois que Taxan deu o primeiro soco, ele não hesitou em levantar o punho e dar outro soco. Houve um grande estrondo e a misteriosa fornalha ainda desabou em incontáveis pedaços. Gás preto rico veio dos fragmentos, mas o gás preto rapidamente se contraiu e desapareceu na pequena matriz de transferência como se estivesse sendo sugado. Junto com o gás preto estava a figura sombria da mulher. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele entrou na matriz de transferência sem qualquer hesitação e gritou: Shuligo, você ainda não vai voltar. Um dos membros do clã Shozen imortal ao redor imediatamente tremeu e um gás negro saiu de entre suas sobrancelhas. O gás preto se transformou em Shuligo. Ele ponderou sobre o gosto residual e voou em direção ao Wang Lin. Depois de Wang Lin, Taxan também saiu e desapareceu sem deixar vestígios. O ambiente estava completamente silencioso e uma grande quantidade de terra caiu. Era óbvio que este altar poderia desabar a qualquer momento. O ancestral do clã imortal escolhido olhou para os membros do clã ao redor antes de levantar os pés e desaparecer na matriz de transferência. Depois dele, os membros do clã imortal escolhido entraram na matriz de transferência um por um. Eles estavam deixando o lugar onde viveram e guardaram por gerações. Havia uma formação gigante dentro do vazio escuro da besta Nether. Esta formação foi formada de sangue vermelho escuro. Enquanto flutuava no vazio, rajadas de gás negro saíram da formação e entraram no caixão de cristal no centro. Havia um corpo dentro do caixão. O corpo era de um homem. Ele era muito bonito e parecia ter cerca de 20 anos. Ele estava deitado dentro do caixão como se estivesse dormindo. O gás preto da formação entrou no caixão e foi absorvido pelo homem. Havia uma pessoa sentada de pernas cruzadas no vazio ao lado do caixão. Esta pessoa estava vestindo uma túnica preta. O grande manto estava enrolado em todo o seu corpo, revelando nada além de sua cabeça. Seus olhos estavam fechados enquanto ele cultivava. Era como se ele sempre tivesse estado ali, guardando o caixão de cristal da formação. Nesse exato momento, o homem de manto negro abriu repentinamente os olhos, olhou para longe e murmurou: ele realmente veio. Infelizmente, não sou forte o suficiente agora para destruir a formação. Caso contrário, não haveria necessidade de se preocupar. Seus olhos se iluminaram e um raio de luz negra saiu de seu corpo. A luz pousou a 30 metros de distância e se transformou em uma figura humana. Esta figura gradualmente se condensou e formou um clone idêntico ao homem de manto negro. O clone abriu os olhos e acenou com a mão, fazendo com que uma túnica azul aparecesse. Ele se moveu um pouco antes de se distanciar. O homem de manto negro não parou e continuou a lançar o feitiço. Um por um, mais clones apareceram. Incluindo o primeiro, um total de 5 clones desapareceram rapidamente. Dezenas de milhares de quilômetros de distância do homem de manto negro, houve um flash de luz colorida e um vórtice gigante se formou. Wang Lin saiu de dentro do vórtice.
Shu Ligou flutuou em torno de Wang Lin como um hospedeiro agrícola. Tashan saiu do vórtice logo após Wang Lin. Um momento depois, os membros do Chosen Forsaken Clan apareceram de dentro do vórtice. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto seu senso divino se espalhava e avançava. No entanto, seus olhos se estreitaram rapidamente quando ele viu uma pessoa voando rapidamente. Essa pessoa estava vestindo uma túnica azul e era um dos clones. Então, o que eu matei antes era apenas um clone. Quando Wang Lin viu o homem de manto azul, ele imediatamente entendeu. Com o pensamento, Taxia avançou e deu um soco no homem de manto azul. A expressão do homem vestido de azul tornou-se sombria e sua mão formou um selo. Com um flash de luz, uma lança apareceu em sua mão. Com a ponta do dedo, a lança avançou contra Tashan. Nesse exato momento, as 4 figuras à distância avançaram como um raio de luz. A intenção de matar passou pelos olhos de Wang Lin e ele disparou. Sua mão direita se moveu e a tatuagem do osso da besta em sua mão se moveu e voou para fora. Par de dá um murchado de Master. Os 5 clones quase exclamaram ao mesmo tempo quando viram a tatuagem do osso da besta. Seus olhos estavam cheios de terror e descrença. Nesse momento, até os olhos do homem de manto negro sentado a dezenas de milhares de quilômetros de distância brilharam intensamente. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 816. Ossos. Capítulo 816. Ossos. O Paro Iterdal lançou um flash de luz e uma intensa aura mortal apareceu de repente. O clone lutando com Tashan imediatamente recuou para onde os outros 4 clones estavam. Suas mãos começaram a formar selos e eles entoaram um cântico complexo. No momento em que a intenção de matar se espalhou, uma tela de luz apareceu em torno dos 3 clones. A tela de luz imediatamente ficou cinza e ficou petrificada. Depois que a tela de luz se transformou completamente em pedra, rachaduras apareceram nela antes que se estilizasse completamente. As expressões dos 5 clones estavam ligeiramente pálidas, mas o terror em seus olhos era ainda mais forte. Não houve qualquer hesitação quando os 5 clones se afastaram. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele deu um passo à frente. Ele desapareceu e reapareceu ao lado de um clone. No momento em que ela apareceu, ele abriu a boca e cuspiu um raio de luz dourada. Havia uma marca de 3 polegadas dentro da luz dourada. No entanto, logo depois de aparecer, ele imediatamente cresceu para 30 metros de largura e se espatifou contra o clone. A aura desse carimbo de 30 metros era extremamente chocante, a ponto de ser quase sólida. O rosto do solitário ficou pálido e todo o poder em seu corpo foi selado no momento em que o selo desceu. Além disso, ele tinha a sensação de que estava enfrentando o poder dos céus. Em um flash, o selo pousou com um estrondo. O clone soltou um grito miserável antes que seu corpo desabasse. No entanto, quando a alma original estava prestes a escapar, a marca de 30 metros passou de fraca a deslumbrante. Em um instante, seu brilho dourado cobriu a área circundante de 10.000 pés. Era como se o selo tivesse se transformado no sol. Um grito miserável veio de dentro da alma de origem. Sua alma de origem foi imediatamente perfurada pela luz dourada que se formou em muitos selos, tornando-o incapaz de escapar. Era como se ele estivesse sendo absorvido enquanto era sugado pelo selo. Não muito longe, os 4 clones restantes ficaram chocados e continuariam a recuar. Wang Lin agarrou o selo e correu atrás deles. Os 4 clones escaparam rapidamente, mas um momento depois, os olhos de Wang Lin brilharam. Ele parou e revelou um sorriso de escárnio. Você quer me atrair para longe? Ele desistiu de perseguir e se sentou no vazio. Tashan chegou para protegê-lo enquanto o senso divino de Wang Lin continuava a se espalhar. Algumas respirações de tempo depois, ele de repente abriu os olhos e correu em uma direção. Os 4 clones que escaparam mudaram repentinamente de direção e avançaram em direção a Wang Lin. O mais rápido chegou a 10.000 pés de Wang Lin quando revelou um olhar decisivo. Ele realmente queimou sua alma e carne de origem, fazendo com que seu cultivo e velocidade explodissem várias vezes. Em um instante, ele estava a 30 metros de Wang Lin e seu corpo explodiu. O poder de um cultivador corporeal Yang de pico era muito forte. Um poder destrutivo começou a se espalhar na direção de Wang Lin. Nesse momento de crise, os olhos de Wang Lin brilharam e ele rapidamente recuou. Ele deu um tapa em sua bolsa de contenção e 3 pequenas bandeiras apareceram rapidamente antes de girar em torno dele. Ao mesmo tempo, Wang Lin também tirou o Montana Reverse Crane. Com uma onda,
O entorno passou a ser a pintura da montanha e do rio. Quando a explosão aconteceu, o impacto da força causou a distorção da pintura. Embora grande parte da força tenha sido anulada, alguns ainda entraram na pintura. Afinal, esta era apenas uma cópia e não a verdadeira pintura da montanha e do rio. Uma abertura apareceu no vórtice roxo depois que ele bloqueou parte da força. A força destrutiva pousou no corpo de Wang Lin e foi diretamente contra sua alma de origem. Wang Lin recuou rapidamente e sua expressão ficou pálida, mas matar na barraca passou por seus olhos. Felizmente, eu tenho a armadura de couro do Deus antigo. Caso contrário, se eu não morresse na explosão, teria ficado gravemente ferido. Nesse momento, os 3 clones se aproximaram. Todos eles expuseram olhares perversos e todos revelaram auras de explosão enquanto atacavam Wang Lin. Eles pareciam não querer parar até que mataram Wang Lin. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Ele nunca deixaria a mesma coisa acontecer novamente. Em vez de recuar, ele avançou e apontou com a mão direita. O par Witterdal voou e lançou uma intensa intenção de matar. Um dos pés do clone imediatamente se transformou em pedra. A figura de Wang Lin moveu-se como um raio e apareceu diante daquele que estava se transformando em pedra. Seu dedo formou uma espada e apontou entre as sobrancelhas deste clone, fazendo com que o clone se desmoronasse em incontáveis pedaços de pedra. Nesse momento, os 2 clones restantes se aproximaram. Suas auras atingiram o pico, prontas para explodir. Nesse momento de crise, o Wang Lin estava extremamente calmo. Ele levantou a mão direita para usar o feitiço parar e um dos clones parou. Nesse momento, Tashan avançou, agarrou um dos clones, e voou para longe. Esse clone explodiu com um grande estrondo e o impacto atingiu o corpo de Tashan. Sua expressão ficou pálida e seu corpo tremia, mas ele foi capaz de resistir. Embora Wang Lin tenha destruído 2 das autodestruições consecutivas, o último clone explodiu devido à força acumulada dentro do corpo do clone. Quando o clone explodiu, criou uma violenta tempestade que atingiu Wang Lin. Nesse exato momento, o selo do selo celestial se expandiu para 1000 pés antes de Wang Lin. Não era horizontal, mas sim vertical como um escudo de 300 metros de altura diante de Wang Lin. O som da explosão ecoou pelo vazio quando a explosão atingiu o selo com uma força inimaginável. Wang Lin recuou mais de 30 passos com o selo antes de finalmente parar. A intenção de matar em seus olhos havia atingido um limite. Depois que a força destrutiva passou, Wang Lin investiu contra o vazio à frente como um meteoro com monstruosas intenções de matar. Tashan seguiu de perto. O par de Witterdal flutuou acima de Wang Lin, e abaixo de Wang Lin estava o selo celestial do selo. Usando a alma origem preso dentro do selo como um guia, Wang Lin viajou dezenas de milhares de quilômetros em um flash. Wang Lin finalmente viu a enorme formação e o caixão de cristal dentro com os olhos cheios de intenção de matar. Ele também viu o homem de manto negro, cujo rosto tinha uma expressão sombria e um traço oculto de choque. Originalmente, não havia vento no vazio, mas com o impulso do selo celestial de selagem de 1000 pés, houve uma grande rajada de vento. O vento fez com que a grande túnica do homem negro se movesse. As pupilas de Wang Lin encolheram quando ele viu claramente ossos brancos sob aquele manto preto. Além de sua cabeça, tudo sob aquele manto negro eram ossos. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 817. Caixão que evita o céu. 1. Capítulo 817. Caixão para evitar o céu. 1. Depois que o vento passou, o manto negro cobriu a pessoa mais uma vez. Ele olhou para Wang Lin enquanto seu lábio se movia ligeiramente e um raio de luz saiu de entre suas sobrancelhas. No momento em que essa luz negra apareceu, ela se transformou em uma espada curta negra que assobiou na direção de Wang Lin. Os lábios do homem de manto negro não pararam e continuaram a murmurar. Raios de luz negra dispararam de entre suas sobrancelhas e se transformaram em espadas curtas. Em um instante, mais de 10 shorts de espada voaram em direção a Wang Lin. Wang Lin não se mexeu. O nível de cultivo da pessoa vestida de preto era muito alto. Ele definitivamente não era alguém nos estágios ilusório Yin ou corporal Yang. No entanto, uma vez que todo o seu corpo eram ossos além da cabeça, isso significava que não importava o quão poderoso ele fosse, ele não poderia usar todo o seu poder. A expressão de Wang Lin estava calma. O cultivo que este homem de manto negro poderia usar não poderia ser maior do que o estágio inicial do Nirvana's Krier. No momento em que aquelas espadas curtas voaram, Tashan saiu com um pensamento de Wang Lin.
Os ferimentos que ele sofreu antes não podiam ser considerados muito. Nesse momento, seu corpo brilhou intensamente quando ele deu um passo à frente e deu um soco. Este soco causou um vórtice. As espadas curtas foram puxadas pelo vórtice, mas conseguiram atacar. As espadas curtas se moveram como cobras e perfuraram o corpo de Tachan. Explosões ecoaram no vazio e Tachan acenou friamente com os punhos. Cada vez que seus punhos acertavam ele jogava a espada curta para trás. Mesmo que as espadas curtas se esquivassem dos socos, elas não poderiam causar nenhum dano ao seu corpo. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele saiu correndo. Seu dedo direito apontou para o Paro-Iterdal. O Paro-Iterdal disparou e voou em direção ao homem de manto negro. Ao mesmo tempo, o mundo estava repleto de densas intenções de matar, que se espalharam rapidamente. No momento em que a intenção de matar apareceu, uma luz cinza apareceu no homem de manto preto. O homem de manto preto revelou um olhar completo e soltou um suspiro. Ele falou como se estivesse murmurando para si mesmo. Já se passaram muitos anos desde que vi o tesouro do mestre. Sob o manto preto, ele ergueu a mão de osso. Os ossos brancos pareciam extremamente assustadores e formavam um selo. Não apenas a luz cinza parou, mas rapidamente recuou e depois desapareceu. No momento em que a luz cinza desapareceu, os lábios do homem vestido de preto se moveram. Um raio de luz branca saiu de entre suas sobrancelhas e se transformou em um leque de penas brancas. No momento em que o ventilador apareceu, ele começou a se mover. Uma rajada de vento apareceu de repente. Havia até trovões ribombando com o vento. Em um instante, ela se transformou em uma tempestade que avançou na direção de Wang Lin. A expressão de Wang Lin não mudou. Ele ergueu a mão direita e apontou para o céu. O selo selador celestial voou no ar e impiedosamente se chocou contra o homem de manto negro com uma misteriosa força seladora. Ao mesmo tempo, Wang Lin recuou. Quando a tempestade se aproximou, sua antiga alma de dragão do trovão voou para fora e devorou a tempestade. O estrondo de um trovão ecoou dentro do corpo de Wang Lin, fazendo-o recuar. Quando toda a tempestade de trovões foi devorada por sua origem, ele voltou ao seu corpo. Seu rosto ficou ligeiramente vermelho quando uma grande quantidade de trovão invadiu seu corpo. Nesse momento, o homem de manto negro tinha uma expressão séria. Acima dele, o selo do selo celestial estava caindo como a força dos céus. Sons de estalo vinham de seu manto preto e seu rosto tinha uma expressão horrível. Suas duas mãos de osso ergueram-se para formar um selo e ele gritou, Rising Heaven. No momento em que o homem de manto negro ergueu as mãos, uma força misteriosa de repente começou a se reunir a cerca de 5.000 quilômetros. Este poder misterioso era como fios de gás invisível, e eles se juntaram em direção à sua mão como se houvesse uma força de sucção vindo de sua mão. Esta força misteriosa formou um vórtice acima de suas mãos. A expressão feroz do homem de manto negro tornou-se ainda mais forte e ele simplesmente se ergueu. Um grande estrondo ecoou no vazio. O som estava tão alto que todos os membros do clã imortal escolhido pararam. Seus corpos tremeram e eles foram forçados a recuar devido à onda de choque. Aqueles com cultivo mais fraco tinham blood saindo de seus orifícios. O selo do selo celestial tremeu e parou por um momento. O rosto do homem vestido de preto ficou ligeiramente pálido. Wang Lin imediatamente avançou, tocou sua bolsa e sacou a espada celestial. Ele desceu sem hesitação. Chope celestial. Os olhos do homem vestido de preto se estreitaram e logo uma luz negra começou a se formar. No momento em que o Heavenly Chope se aproximou, 2 raios de luz saíram de seus olhos e pousaram no Heavenly Chope. O poder do Heavenly Chope se dissipou com um estrondo. Com apenas este nível de cultivo, não é o suficiente para me mover. Se isso é tudo que você tem, você não está qualificado para possuir o tesouro do meu mestre. A voz rouca do homem de manto negro era fria. A expressão de Wang Lin estava calma enquanto ele olhava para o homem de manto preto. Ele apontou para o ar e disse suavemente, Sele, solte. Sons de crepitação vieram do selo celestial e então um raio de luz dourada disparou. Então outro raio de luz dourada disparou e, em um instante, muitos raios de luz dourada apareceram. O selo de vedação celestial, originalmente escuro, brilhava como o sol. Uma poderosa pressão se espalhou como louca. Havia runas douradas cintilando no selo do selo celestial. Muitos deles estavam cobrindo densamente o selo, pelo menos centenas de milhares deles. Os olhos de Wang Lin ficaram frios e ele disse suavemente, desça.
Em um instante, o selo do selo celestial desceu mais uma vez. Desta vez, não importa que força o estava obstruindo. Não seria capaz de superá-lo. Era como se o céu estivesse desabando. A expressão do homem de manto negro mudou muito quando ele ergueu a cabeça e disse: 10 dragões, levantem os céus. Enquanto ele gritava, a luz negra entre suas sobrancelhas brilhou intensamente e 10 dragões voaram para fora. As caudas dos dragões negros estavam conectadas à sua cabeça. Os 10 dragões soltaram um rugido e avançaram em direção ao selo selador celestial. Bang! 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 Uma série de explosões ecoou no vazio. Os 10 dragões avançaram como loucos, mas não foram capazes de impedir o selo celestial do selo nem por um momento. A cada impacto, os dragões negros recebiam grandes choques e eram piedosamente repelidos. No final, os 10 dragões bateram desesperadamente no selo juntos. No entanto, eles ainda não conseguiram fazer o selo do selo celestial parar. Vendo que o selo estava prestes a pousar e apenas a 30 metros de distância dele, o homem de manto preto se levantou com uma expressão sombria. Esta foi a primeira vez que ele se levantou em incontáveis anos. Seu manto preto se espalhou e cobriu todo o seu corpo. Apenas seus olhos expuseram um olhar frio de dentro do manto preto. Ele soltou um bufo frio e seu corpo se moveu. Ele estava prestes a deixar o local onde o selo do selo celestial iria se espatifar. Uma matança intensa passou pelos olhos de Wang Lin. No momento em que o homem de manto preto estava indo embora, ele disse friamente: foca. A luz dourada do selo celestial desapareceu de repente e o mundo ficou escuro imediatamente. No entanto, apenas um momento depois, um brilho ainda mais brilhante apareceu. Runas douradas apareceram no selo do selo celestial. As runas se espalharam rapidamente e logo toda a área de 10.000 pés foi cercada por runas douradas. A expressão do homem de manto negro era extremamente sombria. Ele levantou os pés para sair, mas apenas neste momento, todas as runas douradas se juntaram em sua direção. Neste momento, a luz dourada encheu a área e as runas rapidamente se reuniram. Em um instante, uma camada de runas douradas rapidamente se contraiu ao redor do homem de manto negro. Os olhos do homem de manto negro mostraram um traço de medo. De repente, ele sacudiu a cabeça e olhou para o selo do selo celestial. À medida que as runas se condensavam ao seu redor, ele revelou um olhar decisivo. Os 10 dragões saindo de entre suas sobrancelhas, soltaram um rugido feroz. Uma aura destrutiva se espalhou quando o homem de manto negro gritou: 10 dragões, destruam o vazio. Um dos dragões negros foi dilacerado pela aura destrutiva dentro de seu corpo. Ele formou um vórtice e então explodiu. Houve uma grande explosão. A autodestruição do dragão negro fez com que as runas douradas ao redor do homem de manto negro fossem empurradas para trás. Pouco depois, outro dragão negro explodiu. Ao mesmo tempo, todos os outros 8 dragões se alojaram. As explosões dos 10 dragões negros eram inimagináveis. Todas as runas douradas foram sopradas para longe e até mesmo o selo do selo celestial foi jogado de volta. Wang Lin recuou rapidamente. Takshan desistiu de enfrentar as espadas curtas e chegou antes de Wang Lin. Ele abriu os braços e usou seu corpo de 6 metros para bloquear a força. A expressão do homem vestido de preto estava pálida. Seu corpo tremeluziu e ele finalmente deixou o alcance do selo celestial. Que tesouro poderoso! Mesmo no reino celestial este tesouro é suficiente para ser famoso. O corpo do homem vestido de preto voou para fora do alcance do selo celestial do selo. Seus olhos brilharam quando ele voou para o topo do selo celestial. Sob o impacto dos 10 dragões negros, Takshan cuspiu sangue e seus olhos escureceram. Wang Lin saiu de trás de Takshan, e seus olhos estavam cheios de uma intenção assassina. Ele se moveu como um raio em direção ao homem de manto negro com a espada celestial em sua mão. Ele foi muito rápido. Enquanto ele avançava, ele ergueu a espada celestial e cortou 10 vezes. Um total de 10 Heavenly Shops se fundiram em um e dispararam em direção ao homem de manto preto. A velocidade do homem de manto negro não mudou e ele voou em direção ao selo celestial. Ele nem mesmo olhou para Wang Lin enquanto sua mão direita formava um selo. Uma grande quantidade de energia espiritual celestial se reuniu para formar uma cortina celestial. Este tesouro está sendo desperdiçado em suas mãos. Pode muito bem dar para mim. copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 818.
O caixão para evitar o céu. 2. Capítulo 818. O caixão para evitar o céu. 2. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Quando ele, o chope celestial, voou para fora, ele ergueu a espada celestial e usou mais 10 chopes celestiais que perseguiram de perto os primeiros 10. Com um estrondo, a cortina celestial estremeceu e rachou. Imediatamente depois, um segundo Heavenly Chope chegou e a cortina celestial se estilhaçou. Wang Lin jogou a espada celestial e gritou, pare. A espada celestial foi muito rápida e disparou como um raio. O homem de manto preto franziu a testa, pois já havia chegado acima do selo celestial. Ele ergueu a mão direita e estava prestes a agarrar a espada celestial. No entanto, exatamente neste momento, o pare de Wang Lin ecoou como um trovão. A cabeça do homem vestido de preto estava normal, mas sua mão de osso fez uma pausa. Nesse instante, a espada celestial passou e cortou todo o seu braço direito. Quando seu braço direito foi separado de seu corpo, misteriosamente se transformou em pó de osso e se dissipou no vazio. O tempo de Wang Lin foi extremamente preciso. Se não fosse pelo fato de que a espada celestial estava tão perto, mesmo com o feitiço parar, não seria eficaz porque o feitiço não poderia parar o homem de manto negro por muito tempo. No entanto, agora era muito diferente. O homem de manto preto se assustou e olhou para o braço direito vazio. Seus olhos revelaram uma raiva inimaginável. Essa raiva o fez liberar uma poderosa intenção de matar. Tenho protegido este lugar por incontáveis anos e finalmente consegui recuperar meu esqueleto. Você se atreve a destruir meu braço direito? Aquele homem de manto negro parecia ter enlouquecido. Ele desistiu do selo celestial e avançou na direção de Wang Lin. Enquanto ele voava, sua expressão era extremamente oculta. Ele ergueu a mão esquerda restante e seus dedos formaram uma espada que cortou Wang Lin. Sons de rachaduras vieram do vazio escuro e uma rachadura apareceu. Wang Lin revelou um olhar frio quando ergueu a mão no ar e gritou, chame o vento. A energia de origem em seu corpo aumentou rapidamente, mas ele não teve tempo para se preocupar com o consumo. Um vento negro apareceu em sua mão e rapidamente se espalhou e formou uma violenta rajada de vento negro. Ondas de vento frio se espalharam enquanto o vento negro investia contra o homem de manto negro. Os olhos do homem de manto preto ficaram chocados. Desta vez, o choque foi várias vezes mais forte do que quando viu Wang Lin com o tesouro de seu mestre. O feitiço do Imperador Celestial, chame o vento. Você. Quem diabos é você? A expressão do homem de manto negro mudou muito. Ele foi muito claro sobre o quão poderoso Cao Qiu-Yin era. Aquele feitiço foi um pesadelo para ele naquela época. Ele claramente se lembrou de que havia violado uma lei celestial. Embora seu mestre implorasse por ele, o Imperador Celestial Baifan ainda lançou um feitiço. O Imperador disse que se ele pudesse sobreviver ao feitiço, ele seria poupado. Naquela época, o feitiço usado pelo Imperador Celestial Baifan era chame o vento. Sob Cao Qiu-Yin, todo o seu corpo entrou em colapso, até seus ossos se dissiparam. Se não fosse pelo fato de seu mestre Carefrei, ter agido, nem mesmo seu crânio teria sido salvo. Depois disso, ele foi enviado aqui pelo mestre Carefrei para guardar este caixão. Somente através desta grande formação e poucos anos de cultivo ele finalmente conseguiu expulsar Cao Qiu-Yin para reformar seu esqueleto. Neste momento, ele viu o feitiço mais uma vez e estava morrendo de medo. Ele recuou rapidamente, abriu a boca sem hesitar e cuspiu um objeto. THE era um núcleo azul, e no momento em que apareceu, ela atingiu tudo azul. O homem de manto negro gritou mais uma vez, qual é a sua relação com o Imperador Celestial Baifan? O núcleo azul diante dele emitiu um brilho suave, fazendo com que ele não fosse ferido pelo vento negro. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de uma intenção assassina. Ele não falou enquanto dava um passo à frente e o vento negro rugia. Agora era como se Wang Lin tivesse se tornado um com o vento negro. Ele chegou ao lado do homem de manto preto e o vento preto moveu-se com a mão de Wang Lin. A expressão do homem de manto negro ficou pálida e ele recuou mais uma vez. A luz azul ao redor dele diminuiu, mas seus olhos se estreitaram. Ele soltou um rugido e ambas as mãos empurraram para frente. O núcleo azul começou a apodrecer, emitindo rajadas de luz azul. Era como um vórtice que sugava o vento negro que entrava. Chame o vento dessa pessoa não é forte, mas não posso deixar um traço dele me tocar. Caso contrário, ele ativará os resquícios da lei Chame-o, vento em meu corpo.
Cao Yin era muito cruel. Depois de entrar no corpo, é quase impossível expelir. Se ele deixasse entrar nele mais uma vez, iria imediatamente causar a erupção dos ferimentos daquela época. Droga, como essa pessoa poderia saber Cao Yin? Vou ter que confiar no tesouro que o mestre me deu. O homem de manto negro estava extremamente sombrio. Como o núcleo azul resistiu ao vento negro, ele rapidamente recuou. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de uma intenção assassina enquanto ele encarava o homem de manto preto. Ele tirou o Godlain Chariot sem qualquer hesitação. Houve um flash de luz de 5 cores e a borboleta de 5 cores apareceu. Depois que a borboleta apareceu, suas asas tremularam ligeiramente. Pó de 5 cores espalhado por toda parte, parecia muito bonito. No momento em que a borboleta apareceu, a mão de Wang Lin formou um selo e apontou para o homem de túnica preta que se retirava. A borboleta imediatamente voou para a frente e bateu as asas. Nesse exato instante, o corpo do homem de túnica preta que se retirava estremeceu e seus olhos se encheram de terror. Seu braço ósseo esquerdo explodiu em poeiras cinza e formou uma borboleta cinza. Depois que essa borboleta apareceu, ela bateu suas asas. O rosto do homem vestido de preto estava extremamente pálido e seu corpo rapidamente se recuperou. Os ossos de seus pés imediatamente entraram em colapso e seus olhos se encheram de choque. Vendo que a borboleta estava prestes a bater suas asas mais uma vez, ele explodiu a metade inferior de seu corpo. Usando o poder da explosão, ele imediatamente se empurrou para longe e chegou acima do caixão no centro da formação. Quando a metade superior de seu corpo entrou na formação, uma grande quantidade de gás preto saiu da formação cor de sangue. Isso fez com que sua metade inferior reaparecesse rapidamente em uma posição ilusória. Nesse momento, as asas da borboleta bateram mais uma vez e a metade inferior do homem de manto negro que acabara de se formar desabou. No entanto, no momento seguinte, mais gás negro saiu, permitindo-lhe reformar sua metade inferior mais uma vez. Isso continuou. O gás negro da grande formação não foi mais para o caixão, mas para sua metade inferior. Depois de condensar por um longo tempo, era como se sua metade inferior contivesse carne e sangue. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele avançou e ergueu a mão, usando o Cao Yin mais uma vez. Sua energia de origem estava um pouco faltando para usá-la 2 vezes seguidas. Embora seu rosto estivesse um pouco pálido, ele estava cheio de intenções de matar. Era óbvio que se ele não matasse essa pessoa, ele não seria capaz de sair. O vento negro avançou em direção à formação. A expressão do homem vestido de preto mudou muito. Ele estava prestes a se esquivar. Nesse momento, a borboleta bateu apenas a asa esquerda. O corpo ilusório do homem vestido de preto imediatamente desabou. Até mesmo seu manto negro se dissipou completamente. A única coisa que restou foi sua cabeça erguida. O terror em seus olhos atingiu o limite. Quebrar a lei. Este é um tesouro que pode infringir a lei. O homem de manto negro tinha perdido o juízo e não hesitou em recuar. Porém, neste momento, o vento negro havia chegado para devorá-lo. Os olhos do homem vestido de preto estavam cheios de desespero. Se ele estava no auge de seu cultivo, ele estava confiante de que seria capaz de resistir a isso, mesmo se o inimigo tivesse um tesouro que pudesse infringir a lei. Se ele tivesse seu corpo, ele estava confiante de que poderia matar o Wang Lin instantaneamente sem deixá-lo usar aquele tesouro. Se não fosse pelo fato de que eu fui ferido por Cao Yin de Baifan, eu não teria que ter tanto medo desse Cao Yin incompleto. Não estou disposto a deixar isso acabar assim. Os olhos do homem vestido de preto estavam cheios de ódio. No momento em que o vento negro engoliu, ele soltou um grande gole de ar. Esta era sua energia de origem de essência. Ele o apagou sem hesitação e colidiu com o vento negro. Ele pegou emprestada essa força, permitindo que seu crânio recuasse rapidamente. Seus olhos revelaram um olhar decisivo e ele cerrou os dentes. Ele recuou ao lado do caixão e murmurou: Mestre, não é o discípulo que não está cumprindo sua promessa, mas se eu não abrir este caixão, o discípulo sem dúvida morrerá. Enquanto ele falava, sua cabeça bateu no caixão e a tampa foi aberta. No momento em que o caixão se abriu, a carne do jovem dentro começou a se dissipar. Era como se fosse entrar em colapso no momento em que entrasse em contato com o mundo exterior. Um momento depois, ele havia se dissipado completamente e nada restava dentro do caixão. Long Dozi, você quebrou a lei celestial e foi punido pelo Imperador Celestial ou nem mesmo o mestre pode salvá-lo.
Só posso salvar seu crânio e selar sua alma de origem para guardar este caixão. Seu mestre previu uma grande catástrofe para o reino celestial, portanto, sair daqui pode ser uma bênção. Este caixão é um tesouro do antigo reino celestial. Seu mestre obteve depois de passar por muitos perigos. É chamado de caixão que evita o céu. Você deve saber que antes de seu mestre se tornar um celestial, eu tive um filho. Seu mestre deve muito a ele e só pode tirar um vestígio de sua alma. Quando me tornei celestial, abri mão de todo o meu tempo de cultivo e oportunidades de encontrar este caixão que evita o céu. Coloquei seu fragmento de alma dentro para que um dia ele pudesse reformar seu corpo e despertar. Quando ele acordar, você o reconhecerá como seu mestre e nunca o trairá. Ao mesmo tempo, você pode pegar emprestado este caixão para reformar seu corpo e recuperar seu cultivo. A voz de seu mestre ecoou dentro do crânio do homem de manto negro quando ele entrou no caixão. Mestre, não me culpe. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 819, Caixão para evitar o céu. 3. Capítulo 819 Caixão para evitar o céu. 3. O homem de manto negro revelou um olhar decisivo. No momento em que sua cabeça caiu no caixão, a tampa automaticamente voou e fechou o caixão. Então o caixão brilhou intensamente e voou para fora da formação. Os olhos de Wang Lin brilharam. A cena diante dele o chocou. Ele viu claramente o jovem dentro do caixão desaparecer. Então ele viu que assim que a cabeça do homem vestido de preto caiu no caixão, seu corpo começou a condensar rapidamente. Isso é. Os olhos de Wang Lin se estreitaram e sua mão formou um selo sem hesitação. A borboleta voou sobre Wang Lin e o carregou. Sua mão esquerda se estendeu e o selo do selo celestial voou imediatamente atrás do caixão. Taishan piscou enquanto desaparecia na sombra de Wang Lin. Os olhos de Wang Lin estavam frios enquanto ele perseguia o caixão. Que tipo de tesouro é esse que permite que o corpo se reforma? Dentro do caixão de cristal, o corpo de Long Dawes se condensou rapidamente. A sensação de ter carne era algo que ele não sentia há incontáveis anos. Seus olhos ficaram frios e ele sorriu ao murmurar, Mestre, eu, Luan G12, não tive um corpo durante os incontáveis anos que tenho guardado seu filho. Acontece que eu só tive que ficar aqui por um momento para recuperar meu corpo. Se fosse esse o caso, por que você me fez sofrer tanto? Você estava preocupado que eu não o guardasse para você depois que eu recuperasse meu corpo. Eu me sentia culpado antes, mas agora eu sei. Eu, Long 12, sempre fui grato por você ter me salvado e, por causa de nosso relacionamento entre mestre e aluno, preferia sofrer dor por incontáveis anos do que ter qualquer ideia sobre o caixão. No entanto, agora eu sei o quão ridículos meus pensamentos eram. Dentro do caixão, Long Dawes cerrou impiedosamente o punho e sons de estalo vieram de dentro de seu corpo como ossos colidindo. Era uma sensação muito confortável e ele podia sentir claramente seu cultivo se recuperando a uma velocidade inimaginável. Entre o corpóreo Yang e o Nirvana Skrier, que estava no nível 1 do céu celestial, ele rapidamente alcançou o estágio inicial do Nirvana Skrier, que estava no nível 3 do céu celestial. Master Kari grátis, você me enganou muito. Os olhos de Long Dawes estavam cheios de intenção de matar quando seu cultivo explodiu. Ele subiu para o nível 6 do Ki celestial, e não parava, enquanto Wang Lin perseguia, sua expressão mudou ligeiramente. Ele podia sentir que as flutuações da energia espiritual celestial de dentro do caixão estavam ficando cada vez mais fortes. Que tipo de tesouro é esse? Wang Lin respirou fundo e seus olhos ficaram chocados. Enquanto Long Dawes sorria, a energia celestial origem aumentava e ele rapidamente alcançou o rank 9 celestial celestial. Esse foi o seu nível máximo de cultivo no reino celestial. Isso não parou. Quando seu cultivo alcançou o rank 9 Ki celestial, seu nível de cultivo explodiu além da barreira do Ki celestial e passou por uma mudança inimaginável. Os olhos de Long Dawes brilhavam tanto que parecia que iam penetrar no caixão. Seu cultivo rompeu o céu celestial e alcançou o rei celestial. Grau 3 Rei Celestial, Mestre despreocupado, você é apenas um Rei Celestial de nível 9. Agora eu, Long 12, também sou um Rei Celestial. Uma vez que eu matar este jovem e levar seu tesouro, enquanto eu não for para o Reino Celestial, você nunca me encontrará neste grande mundo. Long 12 riu enquanto levantava a mão e pressionava a tampa do caixão. A tampa voou e Long 12 saiu. Wang Lin parou imediatamente e sua expressão era extremamente sombria. No entanto,
Seus olhos se estreitaram enquanto ele olhava para frente. Ele viu que Long Dawsey saiu do caixão rindo. Uma aura poderosa se espalhou de Long Dawsey. Embora não fosse tão forte quanto o ancestral de sangue, ainda era muito forte. Era como se houvesse uma poderosa tempestade celestial na área e aquela pessoa estivesse no centro. Junior, morra. Enquanto Long Dawsey ria como um louco, ele deu um passo à frente. No entanto, apenas neste momento, uma mudança drástica ocorreu. Seu pé silenciosamente se dissipou no momento em que ele o ergueu. Então suas pernas e braços se despedaçaram. Essa cena era exatamente igual a como aquele jovem desapareceu ao abrir o caixão. Como poderia ser? Impossível. Long Dawsey estava congelado no lugar, enquanto abaixava a cabeça. No entanto, ele não conseguia ver seu corpo, pois tudo havia se despedaçado. Até sua cabeça começou a ficar embaçada, como se fosse se transformar em incontáveis fragmentos e desaparecer no vazio. Os olhos de Long Dawsey estavam cheios de medo. Foi como se ele tivesse enlouquecido e gritou histericamente: "Por que assim? Mestre, por que assim?" Long Dawsey rugiu: "Para o céu, mestre, protegi seu filho por incontáveis anos. Por que você quer me matar? Uma vez você disse que, enquanto houver uma lasca de alma, este caixão pode ajudá-la a se reformar. Eu usei para recuperar meu corpo, então por que ele desabou? Por quê?" Mestre despreocupado: "Se não fosse por eu ajudá-lo a encontrar pistas para o caixão que evita o céu, como eu poderia ter violado a lei celestial? No entanto, você me trata assim. Temo que se eu tivesse te ouvido e entrado no caixão depois do que seu filho acordou, o resultado teria sido o mesmo. Você queria me matar." A cabeça de Long Dawsey gradualmente se dissipou. Sua alma de origem também entrou em colapso e se tornou parte do vazio. Como a poeira voltando ao pó e a terra voltando à terra. No entanto, o incêndio foi um poderoso sentimento de ressentimento que permaneceu no vazio. Esse ressentimento vinha fermentando dentro de Long Dawsey por incontáveis anos, desde que o reino celestial entrou em colapso e finalmente explodiu agora. Esse ressentimento era poderoso além da imaginação. Se não fosse dissipado, ele existiria para a eternidade. Talvez depois de incontáveis anos, uma nova vida possa nascer desse ressentimento. Wang Lin testemunhou tudo isso. Depois de ponderar silenciosamente por um momento, ele apontou para o céu e disse: "Dá-se forma sob o rio mundial." Um rio do submundo apareceu. Era como se o ressentimento tivesse encontrado uma saída e corresse para o rio do submundo. O ressentimento se fundiu com o ressentimento dentro do rio do submundo e continuou a ficar mais forte. Depois do tempo que levou para um bastão de incenso queimar, todo o ressentimento foi absorvido. Quando Wang Lin se virou, o rio do submundo desapareceu. Wang Lin agarrou o caixão. Seus olhos estavam muito sérios quando ele olhou cuidadosamente para o caixão e começou a ponderar. Esse objeto pode ajudar a nutrir a alma e a recuperar a carne, mas não dá para sair. Assim que a pessoa for embora, eles desaparecerão no nada. Se não for esse o caso, então o caixão deve ter sido usado indevidamente. Wang Lin ponderou em silêncio por um momento antes de guardar o caixão com um suspiro e sair. Quando viu o caixão, pensou em Limuan. Planeta Donglin. Com meu cultivo atual, devo ser capaz de dar uma olhada. Os olhos de Wang Lin brilharam intensamente. Além de evitar o Alvid, ele veio ao Aleaven Star System para procurar a família Xiang no planeta Donglin para encontrar uma maneira de reviver Limuan. Wang Lin jamais esqueceria o choque e o impulso que sentiu quando a mulher falou sobre o despertar de Limuan no abismo da maré. Naquele instante, o impulso que apareceu dentro de seu corpo pode derrubar os céus e a terra. Foi como se dezenas de milhares de raios de trovão tivessem atingido seu corpo. Não importava se era verdadeiro ou falso, ele teve que fazer uma viagem para a casa da família Xiang no planeta Donglin. Não importa o quão difícil, não importa o quão perigoso, Wang Lin escolheria enfrentar tudo. Havia algumas coisas na vida que, não importa o quão perigosas ou difíceis, você tinha que fazer. Na parte oeste do Aleaven Star System, nas profundezas do Strange Domain. Ninguém estava aqui há muito tempo. Era como se este lugar fosse uma zona proibida. Estava cheio de névoa cinza a ponto de você não conseguir ver além de 30 metros. A névoa parecia vagar lentamente como se fosse durar uma eternidade. Os arredores estavam extremamente silenciosos, sem qualquer som. Nas profundezas do domínio estranho, ele estava completamente coberto por uma névoa sem fim. Neste dia,
Houve uma ligeira oscilação dentro do nevoeiro. No começo foi fraco, mas logo se tornou violento. A névoa agitou-se como se houvesse um grande monstro movendo-se dentro. Se alguém olhasse de cima, eles veriam claramente a névoa dentro de centenas de milhares de quilômetros se agitando violentamente e se movendo em todas as direções. À medida que a fuga se dispersava, era possível ver um monstro parecido com uma baleia movendo-se dentro da névoa. Era muito grande, pelo menos dezenas de milhares de quilômetros de extensão. Quando seu corpo se movesse, toda a névoa cinza ao seu redor se agitaria. Sua cabeça não tinha olhos, apenas uma boca grande e aberta. No momento em que sua boca se abriu, ele expeliu uma grande quantidade de névoa cinza. No momento em que a boca se abriu, uma formação brilhou. Uma pessoa saiu da formação e mais pessoas apareceram atrás dele. A primeira pessoa estava vestindo uma túnica verde. Embora parecesse um jovem, tinha uma aura rica e antiga. Era como se um homem de 1000 anos vivesse dentro do corpo de um jovem. Os olhos de Wang Lin revelaram um traço de confusão. No momento em que apareceu, foi imediatamente empurrado para frente pela névoa. Atrás dele, os membros do Chosen Immortal Clan saíram com medo do novo mundo. Eles seguiram de perto Wang Lin. Wang Lin foi empurrado pela névoa. Quando ele saiu, ele se virou e viu a besta inimaginavelmente grande. Era realmente a besta Néter das memórias do antigo deus Tusi. Esta besta existe desde os tempos dos deuses antigos e sua origem é desconhecida. Esta besta não tem capacidade ofensiva e é extremamente tímida. No entanto, há algo misterioso em seu corpo. É como se contivesse outro mundo. O mundo interior é muito maior do que seu corpo. Eu não esperava que algo das memórias de Tusi ainda existisse. Wang Lin olhou para a besta etérea e soltou um suspiro. Esta besta também notou Wang Lin e companhia. Ele fechou lentamente a boca antes de se afastar lentamente e desaparecer. Além da névoa agitada, era impossível ver sua figura. Wang Lin havia desaparecido por mais de meio ano e havia aparecido mais uma vez no Alien Star System. Neste momento, ocorreram dois eventos que abalaram o céu e chocaram todos os cultivadores. Um deles estava com a lança apontada diretamente para Wang Lin. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 820. Dois grandes eventos. Capítulo 820. Dois grandes eventos. O Thunder Celestial Temple emitiu um decreto de Eleven para chamar todas as famílias de cultivo para se reunirem no Thunder Celestial Temple para entrar no Alliance Star System. Esta notícia foi como uma tempestade que varreu o sistema estelar. Eleven e desencadeou muitas ondas. Nos incontáveis anos, após o colapso dos 4 reinos celestiais e o bloqueio das passagens que conectam os 4 sistemas, os 4 grandes sistemas estelares não tiveram contato uns com os outros. Além de usar alguns tesouros muito preciosos que mal conseguiam abrir a passagem para 1 ou 2 cultivadores passarem, nunca houve uma operação em tão grande escala como agora. Aos olhos dos cultivadores do Alien Star System, o Alliance Star System era um lugar remoto. No entanto, havia todos os tipos de rumores de cultivadores que haviam ido e voltado de lá. Dizia-se que o Alliance Star System não tinha famílias de cultivo. Em vez disso, havia seitas. Dizia-se que o Alliance Star System tinha a classificação de 1 a 9 países de cultivo. Era muito diferente do Eleven Star System. Dizia-se que a Alliance Star System tinha muitos tesouros mágicos e incontáveis pílulas. Cada seita era como um baú de tesouro e cada planeta de cultivo era como um tesouro. Dizia-se que, no Alliance Star System, o poder mais forte era a Cultivation Alliance. Dizia-se que no Alliance Star System, os cultivadores eram extremamente sanguinários. Eles estavam acostumados a lutar e eram como demônios. Todos os tipos de rumores fizeram com que os cultivadores do Eleven Star System tivessem todos os tipos de imagens diferentes do Alliance Star System. Algumas das famílias de cultivo estavam muito interessadas e com muita vontade de lutar. Porém, houve algumas famílias de cultivadores que não concordaram e ainda hesitaram. Mas com o impulso do Thunder Celestial Temple, invadir o Alliance Star System já era uma conclusão precipitada. Mais importante, a ação sem precedentes do Thunder Celestial Temple ganhou o apoio de 2 famílias poderosas que existiam desde o antigo mundo de cultivo. Essas 2 famílias eram as forças mais poderosas, além da única família dos tempos primitivos. Ambas as famílias tinham um poder não mais fraco do que o Templo Celestial do Trovão. Uma dessas famílias era a família Xiang do planeta Donglin.
Não foi o templo celestial do trovão que foi procurá-los, mas a família Xiang que foi até eles. A família Xiang apoiou fortemente isso e até puxou a outra família para o assunto. Sob a pressão desses três grandes poderes, como o resto das famílias de cultivo ousariam não ouvir. Como resultado, uma vigorosa tempestade de preparações começou no Aoyaven Star System. Cada família estava se preparando para o momento em que a passagem se abriria. Para esta batalha, as três grandes potências fizeram um discurso. Se alguém fizesse uma exploração, o planeta de cultivo que conquistaram seria imediatamente concedido a eles. Essa promessa atentou as famílias do Aoyaven Star System. Afinal, ninguém gosta de compartilhar um planeta de cultivo, mas todos os planetas com energia espiritual foram tomados. Se alguém quisesse seu próprio planeta de cultivo, teria que roubá-lo do sistema estelar Aliança. Além disso, para preparar todas as famílias de cultivo, o Templo Celestial do Trovão pegou várias pílulas e armas mágicas. Eles até tiraram feitiços dos celestiais e criaram uma cena e tanto. O Thunder Celestial Temple e as duas famílias vão conceder títulos celestiais. Esta é a primeira vez que uma concessão em grande escala aconteceu desde o colapso do Reino Celestial do Trovão. Haverá 36 Heaven Leaders e 72 Artifiends para um total de 108 pessoas. Todos os que têm um título celestial terão status acima dos mensageiros do Templo Celestial do Trovão e serão admirados por todos os cultivadores do sistema estelar Aoyaven. Eles vão até se tornar um líder na batalha contra o Aliança Star System. Se fosse só isso, não teria sido grande coisa. Afinal, nem todo mundo gosta de reputação. No entanto, o Templo Celestial do Trovão obviamente pensou nisso, então eles adicionaram outra coisa para aumentar as apostas. O Templo Celestial do Trovão anunciou que todas as pessoas que receberam títulos celestiais aprenderão pessoalmente um feitiço celestial pelo Senhor Celestial Qin Shui. Esta foi uma notícia que quase fez com que a tempestade desabasse. Um Senhor Celestial. Um Senhor Celestial. Ainda havia um Senhor Celestial vivo. Todo o Aoyaven Star System atingiu um ponto de ebulição. Todas as famílias de cultivo que originalmente não estavam interessadas mudaram de ideia. Eles mobilizaram suas elites para roubar uma vaga. Ao mesmo tempo, o Thunder Celestial Temple anunciou que as duas famílias de cultivo disseram que os 36 Heaven Leaders poderiam fazer um pedido. O Templo Celestial do Trovão e as duas famílias farão o possível para atender ao pedido. O frenesi de promover os títulos celestiais atingiu um pico no sistema estelar do Todo-Céu e permitiu que o Templo Celestial do Trovão reunisse todo o poder do sistema, do Todo-Céu. Mas então a família de cultivo mais misteriosa dos tempos primitivos enviou uma mensagem que acendeu o eterno sistema estelar Aoyaven e fez com que a determinação de todos os cultivadores atingisse um pico. A concessão de títulos celestiais quase poderia ser comparada à concessão celestial feita pelo Reino Celestial. Havia apenas uma linha nesta mensagem. As 108 pessoas que receberam títulos celestiais podem entrar no reservatório celestial para mudar sua origem para a origem celestial e se tornar um verdadeiro celestial. A diferença entre os celestiais e os cultivadores atuais era que eles não tinham apenas energia de origem. Em vez disso, eles tinham uma energia que era uma integração de energia espiritual celestial e energia de origem. Energia de origem celestial. Não importa o quão poderoso seja um feitiço celestial, havia um limite quando usado com energia de origem. No entanto, se a energia de origem celestial fosse usada, seu verdadeiro poder poderia ser exibido. Até os tesouros celestiais eram assim. A tempestade havia começado, a chama da guerra acendeu-se e todos estavam esperando que a passagem se abrisse. Assim que a tempestade de preparação e as chamas da guerra se espalharam pelo Aoyaven Star System, outra notícia chocante se espalhou pelo sistema. A família Yao, uma família que estava logo abaixo das duas famílias de cultivo desde os tempos antigos, enviou uma ordem do céu. Quando a ordem do céu aparece, a matança espera. A família Yao era a família mais poderosa entre as 4 famílias que herdaram do Reino Celestial. Eles poderiam até mesmo ser comparados às duas famílias de cultivo dos tempos antigos e eles até mesmo olhavam para o templo Thunder Celestial ele. Nos incontáveis anos após o colapso do Reino Celestial, a família Yao enviou sua ordem celestial 3 vezes. Cada vez que era enviado, havia muito derramamento de sangue, e não iria parar até que o alvo estivesse morto. No momento, enquanto uma tempestade explodiu no Aoyaven Star System,
A quarta ordem celestial da família Yao foi emitida. Desta vez, havia apenas um nome no pedido: Shumu. Este nome não era apenas desconhecido, era um nome extremamente famoso. Entre todas as notícias dos títulos celestiais, Shumu era aquele que a maioria das pessoas pensava que obteria um título. As pessoas que foram salvas por Shumu e suas famílias eram todas defensoras de seu nome. Em particular, todos aqueles que foram resgatados por ele mostraram seu respeito e gratidão a Shumu ao falar sobre ele. A popularidade de Shumu explodiu gradualmente, e ele se tornou um dos poucos que eram famosos em todos os 4 domínios do sistema estelar Alhaven. E, neste momento, a ordem celestial da família Yao tinha apenas um nome. Era evidente que a família Yao queria matar Shumu. Não importa o quão forte Shumu fosse, muito poucas pessoas acreditavam que ele poderia sobreviver ao ataque da família Yao. Assim que a ordem do céu fosse enviada, Shumu morreria. Apenas algumas pessoas selecionadas, como Shingongu e Zhang zombaram. Aos olhos deles, a família Yao não tinha as qualificações para lutar contra seu senhor. A família Yao enviou uma grande quantidade de membros da família e muitas famílias relacionadas como uma rede através do sistema estelar Alhaven para garantir que eles encontrassem Shumu. Enquanto os preparativos para os títulos celestiais prosseguiam, a busca da família Yao por Shumu atingiu um pico sem precedentes. O aparecimento da ordem celestial da família Yao e uma grande busca fizeram com que o nome Shizumu alcançasse um prestígio ainda maior. No entanto, a maioria dos cultivadores acreditava que esse nome teria vida curta, pois sua vida acabaria em breve. Até mesmo as pessoas salvas por Wang Lin ficaram em silêncio. Não é que eles não quisessem ajudar, mas todos eles tinham suas próprias famílias e não podiam resistir à família Yao. No entanto, enquanto a família Yao procurava, Shumu havia desaparecido. Ninguém poderia encontrá-lo, como se ele tivesse desaparecido do Alhaven Star System. Neste momento, Wang Lin estava voando pelos Strang do Mine. Havia apenas uma névoa cinza antes de Wang Lin, mas isso não poderia impedi-lo de maneira alguma. Atrás dele, os membros do clã Chosen Imortal estavam completamente calmos. Os meses de voo no nevoeiro fizeram com que sua mentalidade passasse por uma série de evoluções. A confusão desde o início havia desaparecido e foi substituída por determinação e intenção de matar. Durante os poucos meses que seguiram Wang Lin no nevoeiro, eles viram e lutaram contra muitas feras ferozes. Embora o número deles tenha diminuído, sua aura de morte tornou-se radicalmente mais espessa. Nesse momento, os membros do clã imortal escolhido eram como deuses da matança, seguindo Wang Lin de perto. Entre suas fileiras havia mulheres e crianças, mas as expressões fracas também haviam desaparecido delas. Se eles pudessem se libertar, eles viveriam. Se não pudessem, seriam devorados apenas pelas feras daqui. Graças a essas batalhas sangrentas, o clã celestial e imortal cresceu rapidamente. Havia sombras de Wang Lin entre eles. Afinal, para essas pessoas simples, Wang Lin era o único exemplo com que podiam aprender. Depois de passar meses com eles, até mesmo Wang Lin teve que admitir que o Chosen Imortal Clã era talentoso e inteligente. Eles tinham boas raízes de cultivo e sua capacidade de imitar era um pouco assustadora. Em apenas alguns meses de interações no nevoeiro, essas pessoas aprenderam a resolução de Wang Lin, a calma de Wang Lin e também a intenção de matar de Wang Lin. Muitas vezes, quando agiam, eram muito decisivos e impiedosos. Eles usaram todos os tipos de feitiços de tatuagem na névoa para lutar contra as feras. O que fez com que os olhos de Wang Lin se estreitassem foi que essas pessoas eram muito boas em ataques em grupo. Seus ataques em grupo eram quase contínuos e podia multiplicar sua força. Se não fosse pelo fato de que eles tinham que proteger suas mulheres e filhos, eles seriam ainda mais ferozes. Wang Lin ponderou em silêncio enquanto envolvia as mulheres e crianças do clã imortal escolhido em seu feitiço para que pudessem se mover ainda mais rápido. Nesse dia, o nevoeiro à frente deles desvaneceu-se e Wang Lin partiu. Os membros do Chosen Imortal Clã atacaram um por um. O que apareceu diante deles foi um céu brilhante e estrelado, a Alhaven System e o Eastern Domain. Ao olhar para as estrelas, Wang Lin entrou em transe. Logo depois do que aconteceu no Reino Celestial do Trovão, ele foi transferido para Bestaneter. Ver as estrelas novamente depois de tudo isso fez tudo o que aconteceu parecer um sonho. Alhaven Star System, estou de volta. Agora, a primeira coisa a fazer é descobrir a que domínio é esse. Devo encontrar um planeta de cultivo.
Wang Lin murmurou para si mesmo enquanto tirava uma jade. Este era o mapa que Shingongu lhe dera. Depois de olhar um pouco, ele o colocou de volta em sua bolsa. Wang Lin olhou para os membros do clã imortal escolhido. Aqui está o sistema estelar Eleven sob o domínio celestial do trovão. Desde que você chegou aqui, você está livre. O clã imortal escolhido ponderou, silenciosamente por um tempo antes de olhar para Wang Lin e dizer, benfeitor, não somos familiares com este lugar. Por acaso você tem um planeta de cultivo que poderia nos abrigar temporariamente? Assim que estivermos familiarizados com este Eleven Star System, nós definitivamente partiremos. Wang Lin ponderou um pouco e acenou com a cabeça. O planeta King Ling era muito grande e poderia acomodar esses membros do clã imortal escolhido. Ele se virou, deu um passo e avançou como um meteoro. Os membros do clã Chosen imortal o seguiram. Havia centenas de raios de luz voando em direção ao planeta King Ling. Ao longo do caminho, Wang Lin espalhou seu divino em busca de planetas de cultivo. Este lugar era extremamente aberto, então foi muito difícil encontrar um planeta de cultivo. Após 10 dias, os olhos de Wang Lin brilharam e ele se fixou em um planeta amarelo à distância. As flutuações da energia espiritual não eram muito fortes, mas também não eram fracas. Enquanto voavam, as flutuações de seu voo eram tão grandes que se espalhavam por toda parte, então foram detectados pelos cultivadores daquele planeta amarelo. Assim que Wang Lin se aproximou, 3 raios de luz voaram do planeta amarelo, revelando 3 pessoas. Entre os 3, um deles era um homem de meia idade e os outros 2 eram velhos. Havia fortes flutuações de energia de origem dos 3, claramente eles estavam todos no estágio Yin ilusório. Quando os 3 apareceram, eles tinham expressões sérias. O homem de meia idade olhou para Wang Lin e disse calmamente, companheiro cultivador, você correu tão rápido. Eu me pergunto do que você precisa. Os olhares dos outros 2 varreram o clã imortal escolhido atrás de Wang Lin. Quanto mais eles viam, mais chocados ficavam. As pessoas por trás não tinham nenhuma flutuação de energia espiritual. Em vez disso, eles possuíam uma força misteriosa que nunca tinham visto antes. Além disso, eles podiam sentir claramente a intenção de matar dessas pessoas. Essa intenção de matar era muito forte e obviamente foi construída após matar por um longo período de tempo. Mais importante, as expressões dessas pessoas revelaram uma aura muito fria. Suas expressões não mudaram nem um pouco quando encararam os 2, e eles ainda continham uma sugestão de intenção de matar. No entanto, os outros 2 acharam estranho que houvesse mulheres e crianças entre eles. Tornava difícil para eles adivinhar a origem dessas pessoas. Nesse exato momento, o homem de meia idade terminou de falar e olhou atentamente para Wang Lin. Ele se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio e pensou que a aparência de Wang Lin era semelhante à ordem do seu enviada pela família Yao.